Fala pessoal, Papo de Salão no ar. E aqui hoje nós temos dois reis do turismo, um professor e o seu aluno, que hoje segue seu ramo. Antes de conversarmos com esse querido aqui, Vini de Luca, e esse querido aqui, Rodrigo Stipe, não esqueçam de inscrever-se no nosso canal, nosso querido canal Papo de Salão, assinar, né, acionar o sininho, curtir a nossa página, tá? E compartilhar com os amigos. Professor, posso chamar de professor? Vini de Luca. Boa, pode ser. Seja Vini. muito bem-vindo aqui no Papo de Salão. Obrigado, querido. Meu Rodrigão já é parceiro aqui do Papo de Salão. Tivemos aqui uma conversa fascinante com ele sobre o Novembro Azul. Uma história magnífica do Rodrigo. Quem não acompanhou, vai lá na nossa página no YouTube, que está lá. Rodrigo Stipe conta a sua história, a sua trajetória durante o processo da sua cura do câncer. Ok, pessoal? Mas hoje a gente vai conversar sobre turismo. Mas antes de conversar, é claro que eu vou fazer uma pergunta óbvia. Quem é Vini de Luca? Opa, sou uma pessoa adotada por Floripa há 40 anos. Vou fazer 40 anos de Floripa agora. 40 anos, já ganhou até uma manecard aqui, pô. Então, já fiz um filho manezinho, né? Então tá, fechou. Já tá com maneca, já sabe dialeto? Ah, eu acho que mas cresce. Muito mais que muito rapidinho. Já sabe falar dialeto, já sabe escrever, já sabe traduzi-lo? Ah, estamos dentro. Então já é um manezinho. Mas eu sou nascido em Criciúma, morador aqui há 40 anos de Floripa. Casado com a Patrícia, pai do Vinicinho, pai de coração da Rafa, da Carol, do Gu, avô de coração também de 3 pequenos. Avô? Avô. Olha, coisa boa. Avô emprestado, né? É, da minha esposa, né? Coração então, é coração. Claro. E sou turismólogo da primeira turma de turismo que teve aqui. Turismólogo? Isso, cara formado em turismo. Olha. Sou bacharel em turismólogo desde 98. Me formei na antiga e extinta ASESC. Aí trabalhei como produtor de eventos do Grupo RBS há algum tempo, como produtor de eventos do Cabreira há algum tempo. Aí dei aula no interior do estado há muito tempo, 6, 7 anos. E todo o IFSC, né? Entrei quando era Cefet, a Escola Técnica, como professor dos cursos de turismo, hotelaria, eventos, guia de turismo, desde 2006. Então, nesse período aí, 18 anos, fez essa semana, inclusive, Sim. 18 anos de IFSC, mas eu tive algumas incursões aí pela prefeitura, fiquei 6 anos emprestado como supervisor de turismo da prefeitura de Floripa. Então, vamos falar sobre isso. Essa vida tem a ver com, vamos saber turismo. Esse teu meio político aí. Boa. Rodrigo, é claro que você já é da casa, mas eu gostaria também que você dissesse quem é o Rodrigo. Sou um contador de histórias. Boa noite, raça. Tudo bem, queridos? Prazer estar com o Vini. O Vini disse que é de Criciúma. Eu vim com a minha camiseta amarela e preta em homenagem ao nosso cavoeiro. Ah, é? Homenagem ao Criciúma? É o Criciúma do Vini. O Vini foi... O único campeão da Copa do Brasil de Santa Catarina? Santa Catarina. Batemos na trave. Eu que sou figueirense, né? Batemos na trave lá naquele Fluminense. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa. Mas se você quer saber essa história aí de bater na trave que o Rodrigo está falando, no Papo de Salão nós tivemos aqui o ilustríssimo e grandíssimo, que ele é grande pra caramba, né? Felipe Santana contou essa história todinha, como é que ocorreu esse jogo da Copa do Brasil, Figueirense e Fluminense. Zagueiraço, né? Jogou no Borussia Dortmund também. Ele contou uma história magnífica. Filipão, um abraço. Valeu, Felipe. Mas voltando, eu sou guia de turismo, então tem uma diferença. O turismólogo é uma coisa e o guia de turismo é outra completamente diferente, né? Um é um curso técnico, outro é um curso superior, apesar de estarmos no mesmo ramo. E nos aproximamos, especialmente quando fui aluno lá do IFSC em 2014, Vini. 2014, vai fazer 10 anos que eu entrei lá. Mas também já tenho uma carreira no jornalismo, né? Também trabalhei, não no mesmo período, no mesmo setor que o Vini, então trabalhei na notícia, NSC, enfim. E a minha ação hoje é usar rede social, próprio guiamento turístico, mas especialmente falar de memória e patrimônio na cidade. Então é isso que a gente faz quase todos os dias. Quase todos os dias. Acho que todos os dias dá para dizer, né? Que de férias a gente está descansando, a gente está pensando no que vai fazer, né? Então acho que é todos os dias mesmo. Isso faz parte, né? Trabalho dignifica o homem, já dizia a lenda. Ô Vini, me diz uma coisa, você foi secretário do Turismo e Desenvolvimento de Florianópolis, né? Como é que foi essa experiência aí? Foi uma experiência num período curto, janeiro a abril de 2017, né? Não. Como secretário, sim. Como secretário de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, era uma fusão de algumas pastas, sim. Né? E durante um período, até passar a temporada de carnaval,
a gente acumulou essas pastas até que teve a reforma administrativa e aí foi criada uma superintendência de turismo. Aí nessa pasta fiquei aí durante 6 anos. Foi a partir de abril, né, A 2017. partir de abril de 17, exato. Comecei como secretário dessas. Eram 4 pastas: era turismo, tecnologia, desenvolvimento econômico e pesca, né? Depois assumi o Juliano Pitts, que está até hoje, né? Grande amigo, grande profissional. E eu fiquei lá de 2017, abril de 2017, como superintendente, até o dia 2 de janeiro de 2023. Foi meu último dia de trabalho na prefeitura. Chega, não quero mais. Foi bem interessante, eu tinha sido conselheiro estadual de turismo, representando as instituições de ensino de turismo do estado durante 4 anos, 2 mandatos, mas foi de fato um aprendizado, uma experiência muito positiva. Quando eu recebi o convite do Jean para ir para a prefeitura, pensei bastante, mas gostei muito do convite, porque fui o primeiro turismólogo, né, a assumir esse cargo na prefeitura. Então foi ao mesmo tempo um grande desafio, mas uma grande honra. E a gente conheceu bastante o que dava para fazer e focamos nosso trabalho em resultado, em entrega, né? Conhecendo as dificuldades do setor público, burocracia, a falta de grana, mas a gente conseguiu realizar algumas entregas importantes. Acho que mais para frente, se sobrar tempo, a gente vai falar. Hoje foi o primeiro dia que eu fui para a praia nesse ano, né? Aqui no Campeche. E estaciono lá no cemitério e venho andando até a Loma do Sabão, nosso trajeto diário quando vem para a praia. Coisa boa. E tem algumas entregas que a gente fica feliz assim, por ter participado, né? Por exemplo, a iluminação nas praias. Pô, são 1.700 postes nas praias que nós colocamos, beleza. A gente trocou os quiosques, agora que já faz 7 anos, ninguém lembra, né? Mas os quiosques eram umas palafitas, vocês lembram disso? Cada um de um jeito, umas madeiras quebradas, coisa e tal. Agora os quiosques são todos organizados, com uma marca de uma cervejaria, etc. Tá tudo bonitinho, padronizadinho. A gente começou no primeiro ano, não fizemos, mas no segundo ano em diante, todos os decks de praia, todos, 462 decks, foram ou recuperados ou construídos. Então, quando a gente vem para a praia, a gente olha assim, pô, isso aqui é fruto também, não do meu trabalho, trabalho de muita gente que eu fiz parte, né? Então, é um troço que é bacana, do ponto de vista de infraestrutura, e nesse momento que a gente está falando de temporada de verão, de praia, é uma coisa bem interessante, que a gente tem orgulho de falar, pô, isso aqui foi o resultado. E todas as praias balneáveis da cidade têm esse tipo de estrutura. Então foi um troço legal. E não vou, se deixar eu falar, vou falar um monte. O Steve sabe que eu falo. Por isso que é papo de salão. Tem uma coisa que tem uma coisa que foi muito legal, que o Vini conseguiu trazer, que era turismo e inovação. A gente, né, enche a boca para dizer nós somos a capital, a Ilha do Silício, não sei o que. Agora, como que tu vai unir o turismo e a inovação? E o Vini ficou na frente dessas 2 pastas e a gente pensa, como é que o homem vai fazer essas 2 coisas juntas? Então, isso passa, por exemplo, por uso de inteligência de dados. Porque, Vini, geralmente, no turismo, quando o cara não é profissional, isso acontece muito com o gestor que está lá, o gestor público, o cara ocupando a pasta, ele vai dar uma baita de uma bicanca. Mesmo que ele seja da área, ele vai dar um bico. Por exemplo, Vini, quantas milhões de pessoas vêm para Florianópolis? E tem gente dizendo que vem 2 milhões de pessoas no verão. Façam essa conta e me digam, tem como vir 2 milhões de pessoas? Cabem 2 milhões de pessoas? Gente, mesmo que aumente o número de voos, é só dividir pela quantidade de voos de aviões, não tem sentido. Isso porque alguém simplesmente acredita e aí isso mobiliza, Carlos. Meu Deus, vai encher, eu vou aumentar não sei o quê, eu vou melhorar a estrutura. Então, assim, isso faz com que toda a cadeia do turismo se impressione com um número ou inflado ou chutado, e se esse número não for chutado, por favor, nos tragam informações confiáveis. Isso vai afastando a cadeia. É o tipo de coisa que nos ajuda a compreender e planejar melhor o turismo. Outra coisa, a gente sabia, não sei se ainda sabe, quais são os pontos mais visitados. O Vini tinha lá um mapa de calor, que não era o calor da ilha, era diante das pessoas que acessavam certas informações, às vezes até no chuveiro, onde é que estavam essas pessoas, quanto tempo elas ficavam. Então tudo isso é tu ler o cenário, entender como tu pode melhorar isso e aí tu vai trabalhar em cima daquilo, baseado em dados. É isso, Vini? Respalando em teu lugar, pô. Não, perfeito. Sabe o que? Já é a segunda vez que ele faz isso, sabe? Ele já vem aqui, eu acho que ele decora a minha pauta antes de eu chegar aqui. Ele já vai lá na minha pergunta que eu ia fazer lá na frente. Que bom, jornalista, né? Jornalista cara, bom jornalista é isso, né? Investigativo ainda. Mas só vamos voltar para essa parte aí. Eu queria te fazer uma provocativa. Você trabalhou no governo de Jean Loureiro. Jean e Topázio. Na continuidade veio Topázio. Hoje, como é que você observa o governo anterior do Topázio
com o Jean, só o Jean e agora o Topázio. Eita. Agora, ao vivo dá pra fugir, né? Não, assim, Papas na língua, tem que tudo é dar. momento da retrospectiva, acho que é interessante, assim, ó. Quando o Jean assumiu, a prefeitura estava quebrada, destruída. A gente foi ter, depois de 1 ano e meio de gestão, as famigeradas CNDs, que são certidões negativas de débito. Quer dizer, a prefeitura não conseguia pagar fornecedor, a prefeitura não conseguia pedir empréstimo, financiamento para fazer grandes obras, precisa ter grana, precisa pegar financiamento. Então o Jean primeiro arrumou a casa. E o Jean imprimiu um ritmo impressionante, especialmente na década de 2018 para frente, um ritmo impressionante de obra. Não só asfaltaços, né, mas eu ando pela cidade, a gente vê as obras que foram feitas, um troço realmente impressionante. Aí depois saiu, na reeleição do Jean, foi muito bem reeleito também, saiu o João Batista de vice e veio o Topázio, que como vice a gente tinha uma relação muito boa, até porque o gabinete do vice-prefeito era no mesmo prédio da Secretaria de Turismo, então a gente se via bastante, conversava bastante sobre turismo, promoção do turismo, principalmente. E depois, quando o Topázio assumiu a prefeitura, manteve a roda girando, acho que manteve, e ainda aperfeiçoou já a ótima comunicação do Jean, tanto que se tornou esse fenômeno de mídia também, né, que culminou aí talvez com a grande reeleição, com quase 60% dos votos, né? Então O nosso Topázio foi prefeito tocando, TikTok. e agora ele está montando uma equipe diferente um pouco, mas vai mudar acho que poucas peças, né? Porque está azeitado o troço, foi um resultado vitorioso nas eleições. E claro que a gente, independentemente da gente ter feito campanha para A, para B, trabalhar para A, para B, etc., a gente torce que o prefeito da nossa cidade desempenhe bem o seu papel. E tem muita gente capaz na equipe, eu acho que vai rolar. Né? Tá rolando aí, vamos torcer que as coisas fiquem melhores. Né? A gente sabe que a situação financeira, tudo que é prefeitura está complicado, então a gente torce que a turma segure a onda para a gente conseguir continuar fazendo obra, porque sem grana não dá. Né? Então, acho que eu aprendi bastante. Dá para ter parceria? Dá, mas chegar um momento a prefeitura tem que botar grana. Né? Mas perdendo, para não perder Vamos lá, lance vamos do voltar. chip, está assistindo a gente aqui o Alexandre Bis, professor da UFSC, o Opa, cara Alexandre, um abraço. de ensinos turísticos inteligentes. E agora há pouco, 7h30 da noite, ele mandou uma mensagem a alguns grupos ali, né? Floripa divulgou que vai receber 2 milhões de turistas. Balneário, 2 milhões. Mas o governo do estado disse que vai receber 3. Não, peraí, se só ABC e Floripa vai receber 4, como é que o estado inteiro vai receber 3? É justamente pela falta dessa métrica, né? Dessa coisa. E justamente a gente tinha, e lá em 2019, né, o ICIP ganhou o Prêmio Nacional de Turismo. E ganhou também nessa mesma edição, que é uma premiação, mais alta premiação do turismo, que o Ministério do Turismo faz. Agora em anos ímpares, tá? Então é só ano que vem de novo. E aí ganhou a Juscelia da Smart Tour, startup daqui de Floripa. Ganhou a Reviewer, que agora é Armon, do Santiago Edo, daqui de Floripa. Ganharam outras pessoas de outras cidades do estado, mas Floripa fez barba, cabelo e bigode. Né? Já que estamos no papo do salão, foi péssimo. E justamente... Bom trocadilho. As soluções foram justamente essas, tem a ver com a inovação, claro, Sim. que é justamente saber onde estão as pessoas, saber o que as pessoas estão dizendo de Floripa. Então a gente tem um dashboard, tem lá uma estrutura que qualquer gestor do turismo, não sei se hoje em dia o pessoal ainda faz isso, eu sei faz 2 anos, a gente olha lá e fala o que o turista, em qualquer dia, em qualquer época, e de onde é que ele estava escrevendo, de qual país ele é, se ele estava logado ou não, a gente consegue saber essas informações. O que ele achou do mercado público, o que ele achou da praia tal, o que ele achou do local tal. Eram 60 atrativos públicos da cidade de Florianópolis que o turista ia lá e o morador também e dava uma opinião sobre. Então a gente tinha condições de, com essas informações, traçar ou políticas públicas, se fosse uma coisa mais profunda, ou mudar a rota de alguma coisa. Uma coisa muito básica, o pessoal caminhando uma trilha, a gente detectou determinada trilha, que às 9 da manhã era horário de grande reclamação de lixeiras lotadas numa determinada trilha. Ou a gente aumenta a frequência de coleta, que é mais complexo, ou a gente coloca uma lixeira. Então é o tipo de resposta ágil, né, que a informação te dá. Então a gente conseguiu implementar algumas coisas. E o Steve lembrou um troço muito bem, que ele falou dos chuveiros. A gente não tinha chuveiro em Floripa até 2017, cara. Né? Então, Chuveiro nas praias, né? Não tinha chuveiro nas praias, cara. Agora tem 40, precisa de mais, beleza, mas tem 40. Né? Custo zero para o usuário, etc.
baseado em publicidade. O cara que ganha concessão a empresa que ganha concessão tem que ir atrás do patrocinador para viabilizar isso aí. No primeiro ano foram 114 mil duchas. Quer dizer, olha só a quantidade, 45 segundos cada ducha, etc., que é o suficiente para tirar o sal, a areia, etc. E a gente pode caminhar para outras possibilidades de parcerias público-privadas, tendo o turismo como resultado final, mas a inovação como intermediário. Acho que essa é a grande sacada. Teve, eu não sei se foi na época do Vini, eu não me lembro, mas teve até uma polêmica na época, que foi o chuveirão da Van. Não vou fazer publicidade aqui, mas lembra que deu um chuveirão, aí não quer, esse chuveiro em formato de loja, não sei se foi na tua época. Foi na minha época, mas foi a SUSP, não foi nada a ver, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver, tudo bem. Mas foi esse tipo de coisa que ainda se eu não quero, é a marca, não pode, porque isso é outra coisa que a gente pode falar sobre o turismo. Onde é que está a mão da iniciativa privada, que pode aparecer, mas até onde ela vai? Porque é importante que a gente estabeleça essas parcerias que também vão ajudar a pagar essa conta, mas isso tem um limite. Não é o tempo, pagou, faz o que quiser. Eu acho que tem, tanto pelo bom senso público quanto a gente, né, pessoalmente com valor, onde é que está essa conta? Essa conta vale? Rodrigo, tu vai estabelecer uma parceria com uma empresa A, B ou C. Os valores daquela empresa estão próximos ao que tu defendes? Então isso é importante também ter clareza no turismo, né? Acho que isso é um ponto importante. Deixa eu fazer duas colocações aqui, até por essa tua visão, e agora para a tua visão dos 2 milhões. Primeiramente, essa questão desse anúncio, como você falou, cidade B e cidade A, uma fala que tem 2 milhões, outra fala que tem 2 milhões, outro prefeito, o governador fala que tem 3. Isso acaba, como o Rodrigo falou, trazendo um transtorno muito grande, né? Salão do homem, comércio, nós sentimos isso, por isso que eu vou tocar nesse assunto. E a minha rede de companheiros e amigos aqui sentem essa situação. O que acontece, como o Rodrigo está falando? Não só para a hotelaria, mas para todo o comércio em geral, quando você espera uma quantidade de pessoas, né, personas também, nossos queridos amigos e irmãos, você se prepara para aquela situação. Então, se essa quantidade não chega, vence o prejuízo, porque o pessoal dos alimentos e o pessoal dos hotéis se preparam com os estoques e não vem e acaba dando prejuízo às outras pessoas. Quer rodar mais aí? Pode. Não, é que ele deve estar dando meu limite diário de... Mas aí tu põe ignorar ali que está aparecendo. Isso. Pronto, depois a gente corta aqui. Isso, não tem problema. Resolvido. Só um pouquinho. Parece meio compartilhando. Ele encerrou? Paciência, deixa aí, depois a gente continua. Vai, seguimos. Mas não quer ir lá dar uma olhadinha? Não. Limite diário de tempo. Sim, eu entendi. Daí ele encerrou. Continuamos, vamos lá. Tá. Isso, Rodrigo, me corrija, professor também, me corrija se eu estiver errado. Além do prejuízo, traz uma imagem ruim para a cidade nessa questão, nesse falsa propaganda que teremos tanto. O que o senhor acha que poderia ser mudado isso? Uma informação coerente, correta, para que todos pudessem se preparar de uma forma correta e coerente? Primeiro eu vou dizer que a turma que está na gestão, seja em prefeitura, seja em estado, é pressionada pela imprensa a dizer um número redondo para que o cara já tenha a manchete pronta. É a primeira coisa. O que eu respondia? Não sei dizer números absolutos. Eu posso dizer se a palavra vai ser boa, regular ou ruim. Quem vem e por que está vindo. E como é que a gente se baseava nisso, né? 3, 4 meses antes começava, vai ser temporada boa ou ruim? Não sei. Deixa eu ligar para os hoteleiros. Sim. Deixa eu ligar para as companhias aéreas. Sim. Deixa eu ligar para o aeroporto, vou ver como é que está a reserva. Só que cada vez mais a pandemia agravou isso, o gap, o tempo entre o processo de reserva e a viagem está cada vez menor. Hoje o cara que compra 30 dias antes é pouca gente. A maioria das pessoas compra mais em cima da hora ainda de viajar. Mas dá para ter uma noção. O gerente comercial do hotel, hoje eu liguei para cá para 5. Como é que vai ser a temporada? Vai ser boa. Mas eu não posso dizer ainda, porque ainda tem 2 semanas para vender. Então, vai ser boa. Mas vai ter 2 milhões de pessoas? Não sei, porque eu sei quantos aviões vão ter, eu sei mais ou menos quantos carros vão vir, mas não sei desses aviões que vão chegar, quantos são turistas e quantos não são turistas. Quantos estão voltando para casa, né? Quantos vão chegar aqui e vão para Garopaba ou para outra cidade? Não sei. Quantos ônibus tem? Eu sei.
Quantas pessoas, no mesmo caso, são turistas ou voltam para casa ou vai para outro lugar? Não sei. Ah, mas é só somar as pessoas hospedadas. Em hotel eu consigo, no Airbnb eu consigo? Não. Em imóvel de locação eu consigo? Não. Quantos carros tem? X mil que passa pela ponte, coisa e tal. Dá para fazer leitura? Já fizemos um ano, leitura de quem era de fora, quem não era. Quem tinha placa de Floripa, ou placa de Florianópolis, etc. ou não. Mas se o cara mora em Criciúma, mas a placa dele é de Floripa, pô, conta isso como? Como turista ou como morador? Não dá. Qual é a média de pessoas por carro? Para determinar um número. Eu não consigo dizer se é 1 milhão, 2 ou 3. Ninguém consegue. Então, assim, é chute. O pessoal fala, vai dar 2 milhões. Cara, vai ser boa. Os números mostram que as reservas estão boas. Os números mostram, pela malha aérea que nós vamos ter, maior de todos os tempos, somando voo nacional, voo doméstico, voo internacional, vai ser a maior de todas. As vendas, especialmente dos chilenos, estão boas. Nós vamos ter 9 voos diários, no período de Santiago para cá. E voltando também. Mas assim, 1 milhão de pessoas, 2, 3, não sei. Vai ser uma temporada boa. Isso é fato. Ok, mas a ilha não comporta 2 milhões de pessoas. Isso é Simultaneamente fato. não. Simultaneamente não. Não tem como você ter Não. 2 milhões de pessoas dentro de uma ilha dessa Não, aqui. isso é espalhado entre Natal e Carnaval e se bobear um pouquinho mais até a Páscoa. É isso aí. Passando, né? Então, acho que a melhor informação seria, vamos ter uma temporada boa. Isso. Talvez melhor do que a outra. Pode ser. Provável. Para que não se haja esse conflito e não haja também esse prejuízo, né, para as pessoas que estão aguardando esses 2 milhões. E um troço que meio assim, ó. Desde quando um gestor público ou a imprensa colocar lá, o gestor público acha bom colocar, teremos a melhor temporada de todas. Melhor em que sentido? Em número de pessoas? E pra Desde quem? quando o número de pessoas é bom? Exato. Eu prefiro ter menos turista gastando mais, por exemplo, na temporada agora, Aham. do que mais turista gastando 20 pila por dia. É meio óbvio, né? A gente sabe os problemas de mobilidade e os de balneabilidade que são agravados pela quantidade de pessoas. Então, por que eu tenho que dizer que é a melhor temporada que nós vamos ter, a maior temporada? Para dizer que tu és melhor que outro gestor, é meio bobagem isso, troço que não faz sentido. Se a gente for a fundo e pensar assim, tá, mas é melhor porque vai vender mais, é melhor porque todo o comércio vai ganhar mais, mas a população que mora aqui não vai ser tão impactada negativamente que será que vai valer a pena ter tantos mais turistas? São questões que a gente tem que discutir sempre, né? Ao mesmo tempo, eu estou dizendo que é fácil resolver, estou dizendo a comunicação. Como é que eu faço? Eu fecho a ponte, fecho o aeroporto, não vem uma turista? Ah, eu paro de promover. Cara, já se vende sozinho faz anos. A cidade se vende sozinha. Os empresários se vendem sozinhos, os empreendimentos se vendem sozinhos. Ah, o cara tem 2 imóveis, ele vai colocar na internet, ele vai conseguir para as pessoas, seja no Airbnb, seja em outra plataforma, ele vai conseguir vender. Mas ao mesmo tempo, às vezes o que serve? Tu ter um hotel com 100% de ocupação, mas com uma tarifa baixa e pagando às vezes 25, 30% de comissão para uma agência de viagem online, uma Booking da vida, Motéis.com da vida, ou uma operadora mesmo? Ou será que vale mais a pena que sobre mais grana para o cara que está alocando a casa, para o cara que está alocando o quarto de hotel e para a comunidade em geral que ganha grana com o turista? Essas contas que a gente tem que fazer. Eu sou um defensor que a gente tem que, de alguma forma, amenizar, diminuir o impacto que essas grandes agências de viagem online têm no destino. Quer dizer, fortalecer que o pequeno consiga pagar comissões menores para estar na internet vendendo direitinho, aparecendo direitinho. Né? Porque senão, imagina tu aqui no salão, tendo que pagar 30% de comissão para cada corte teu. Pô, tu vai ver depois da temporada, estás morto. Quando tu botar no fluxo de caixa, tu empatou, tu ganhou um pouquinho. Pô, mas meu salão estava cheio. Isso acontece com muita pousada aqui em Floripa. Sim. Então esse troço é importante nós discutirmos, né? Ah, mas a cidade está lotada, que maravilha. Será? Será que não está gastando muito pouco? Será que se gastasse um pouco bem mais e viesse Você me fez uma pergunta quando você chegou aqui. Lembra? Aqui no backstage. Vamos dizer assim, backstage porque é uma palavra bonita, backstage. Aqui no backstage, antes de começarmos o papo, você me fez uma pergunta. Como é que está o movimento aqui para você? A temporada, ela influencia para você ou não? Eu respondi o que para você? Eu tenho meu salão há mais de 10 anos aqui no Campeche, então meu público é fixo local. Não influencia muito a temporada para mim, porque eu
não acabo não tendo um aumento muito grande do fluxo de cortes, porque o turista não vem muito para cortar cabelo. Mas aí entra numa situação em que você falou, a mobilidade. Isso para mim influencia bastante. Meu dia a dia, mercado, essas coisas influenciam, mas bom, eu sou um cara de boa, eu não reclamo disso. Mas o local reclama muito disso, dessa questão da mobilidade. Certo? A questão do deslocamento, na questão de ir até o mercado, ir no mercado comprar alguma coisa. Reclama porque não tem, o preço aumenta muito. É fato. As coisas se tornam cada vez se tornam difíceis. Então, isso para o morador local é ruim. Só que nós temos que entender o seguinte, onde eu venho essa próxima pergunta para você. Nós vivemos uma cidade turística, não vivemos mais uma cidade de funcionalismo público. Isso já foi há muitos anos atrás. E agora vou chamar de professor porque ele é professor. Professor, Vini, me corrija. Quanto tempo nós temos de turismo formal e forte em Florianópolis? Visto, Florianópolis é uma cidade turística. 20 anos? Talvez um pouquinho mais. Talvez um pouquinho mais. Então, por que Florianópolis, nesses 20 e tantos anos, não entrou num turismo tão forte como Balneário Camboriú? Cidades como Miami, cidades como Salvador, na Bahia, que são ricas no acolhimento ao turista. Um planejamento real para buscar e trazer o turismo para cá de uma forma igualitária e comportada. Vamos lá. Acho que comparar com outros destinos brasileiros é mais, mais interessante, né? Pelo fato até da gente ser espalhado, a gente não tem, talvez, a gente sabe que está cheio, etc., mas não tem a dimensão da quantidade de turista que vem para cá. Mas a gente recebe mais turista que Balneário. Muito mais. Ah, é? A gente recebe mais turista que qualquer cidade catarinense. E se você tirar a Oktober, o Beto Carreiro e Balneário Camboriú, e você pegar só os 30 dias de maior movimento de Floripa e comparar com todas as outras cidades de Santa Catarina, não dá a quantidade que Floripa recebe em 30 dias. Tirando aí Beto Carreiro, Blumenau no Oktober e Balneário. Tirando essas três, você compara, Floripa dá mais. Então assim, ó, a gente recebe muito turista. E já deixou de ser verdade, só tem turista na temporada. Não, cara, não, tem turista o ano inteiro. Uma loucura. Hoje eu estava aqui no Campeche, veio 7 gurias de Israel. Estava ali semana passada, lá 5 russos. E cada vez mais frequente. Sim. Lá no Armazém Itamari, esses dias fui levar um amigo para jantar, e tal. Meu Deus, cara, quantidade de estrangeiro. Egípcio. Loucura. Então assim, ó. Alemão e russo tá cheio. É que russo tem muito russo vindo morar, mas daí é outro motivo, né? Questão familiar, bebê e tal, tá ali, mas seguindo. A gente tem muito turista aqui já o ano inteiro, né? E eventos esportivos, científicos, Floripa é referência em evento, né? E evento esportivo mesmo, Maratona Internacional, Ironman, Volta à Ilha, é muito turista mesmo. E várias provas durante o ano, é outro tema polêmico, né? Vai fechar a rua, enfim. Eu sou muito favorável aos eventos de rua. Ao mesmo tempo, a gente já foi passado há muito tempo também, a cidade, pelo setor tecnologia. Então hoje o PIB da tecnologia é 40, o turismo é de 15 a 20. Mais ou menos isso, né? Ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma quantidade de pessoas que não estão nos números ou na formalidade e a gente não consegue contar, né? De quanto que fatura, por exemplo, um quiosque da prefeitura. São 120 e poucos na temporada, aqueles de praia. Né? Como a gente fez curso para todo mundo lá no meu tempo, eu conheci muita gente. Então assim, o ruinzinho fatura pelo menos 100 pau em 3 meses. O bom fatura 300, 400, 500 mil por mês. Né? Fora os ambulantes todos, fora aquilo que não está contabilmente em nenhum lugar. Então assim, a gente é uma cidade turística, sim, não é só, temos um potencial, não, amigo. Uma cidade que recebe milhões de pessoas como a gente, milhões de pessoas como a gente tem um potencial real, consolidado. Mas a gente não é, o turismo não é a principal motriz econômica da cidade. Acho que isso explica um pouco. Ao mesmo tempo, a gente tem uns outros fatores, né, e comparando com outras cidades, talvez Salvador, proporcionalmente, o turismo represente mais do que represente aqui. Né? E a gente tem, e quem trabalha com turismo, especialmente quem tem empresa, né, empresário mesmo, ele nos últimos anos, tirando a pandemia, não tem muito o que reclamar. Ele reclama de imposto, ele reclama, claro, né, reclama de falta de trabalhador, especialmente depois da pandemia, o apagão veio grande mesmo, porque muita gente saiu daqui e foi para os outros locais,
outras cidades, voltou à sua cidade de origem, etc. Mas a gente tem muita gente ganhando muito dinheiro com o turismo. Então você imagina, um nativo da Barra da Lagoa que tinha uma casa e construiu 4 kitnets. Ele, durante o ano ele aluga, durante 10 meses para mensalista, e durante 2 meses... Dezembro ele corre com o cara que está lá, o cara que está morando é impactado pelo turismo, ele tem que sair dali e aí ele vai alugar o kitnet por 4 meses. O empreendimento manezinho, o maior empreendimento manezinho que é o kitnet. Kitnet, cara. Todo mundo que ganha, arruma dinheiro faz um kitnet. Isso é turismo, que não aparece em lugar nenhum. O cara que conserta o ar-condicionado do hotel, Isso aí, baita exemplo. esse cara está no turismo. Entende? Então tem um monte de áreas que não comparam. E deixa eu fazer uma comparação, Carlos, eu acho que ela é mais justa. Eu, no máximo, presta atenção, galera. Eu não posso comparar com Floripa com Balneário. No máximo, eu posso comparar o norte da ilha com Balneário. Daí sim. Por quê? Não só pela quantidade de gente, porque o norte da ilha vai ter aquela estrutura hoteleira, vai ter uma área que se desenvolve, que a maior parte dos hotéis estão em rede, e aí tu consegue imaginar, inclusive pela orla, pela ocupação. Agora, tu comparar Floripa inteira com Balneário, primeiro, pela área, é completamente diferente, e segundo, pela vocação que é o norte da ilha e pela vocação que é o sul da ilha. Então, Balneário vai, né, com aquela sombra, se fizer alongamento da praia, enfim. Então, aí tu consegue comparar a visão de turismo que é mais próxima do norte da ilha. O que tem? Hotéis lá com pé na areia, a busca para esse turista de mais volume, muito mais busca por turista estrangeiro e o cara vai vendendo para agência. Não tem, gente. O sul da ilha não vai ser isso. Tem um hotel aqui, a maior parte é no picadinho, é aquele 2x2, 4 quartos, 5 quartos, entende? 10 quartos, olha lá. Então aí acho que ela fica mais próxima essa comparação. Não sei se faz sentido para ti também, Faz né? sentido, sim. Mas por que o sul da ilha não pode ser o norte da ilha? Tomara que não seja. Porque é assim que nós vivemos, por isso é assim que tu conhece as pessoas. Porque se a gente fizesse esse mesmo tipo de coisa, nós estamos 20 anos na frente do que fez o norte da ilha em ponto de vista de desenvolvimento turístico. Porque se a gente vai com a estrutura que a gente já tem, está super lotado, o desenvolvimento do turismo, como foi no norte da ilha, vai trazer um monte de problema. Por exemplo, como é a questão do Rio do Brás, como é a questão da vulnerabilidade. Então, tudo aquilo, as pessoas estão saturadas. Muita gente diz, meu Deus do céu, que bom que tu mora no sul da ilha, porque no norte ninguém aguenta mais. Entende? Então, parece que sempre o turismo é o salvador da pátria. Ele é muito importante para o desenvolvimento econômico. Claro que é. Ele ajudou muita gente lá no norte da ilha, gera um montão de emprego, mas a gente tem que parar e dizer, cara, é isso que todo mundo quer? Porque se tu sente isso aqui no sul da ilha, sem ter essa estrutura, Carlão, imagina o cara que está tendo lá no Acatadista no norte da ilha, com aquele monte de rua, Canas Vieiras vira uma loucura no verão, cara. Ônibus em 3 linhas, não tem onde botar ônibus e ninguém tenta organizar aquilo. Então, multiplica o que acontece aqui, sei lá, 4, 5 que acontece no norte da ilha. Então, eu digo, por isso, e tomara que dessa forma, como aquele turismo aconteceu, não haja aqui. Aqui vai ser surf trip, vai ter uma estrutura turística menor, mas mais adequada a essa realidade, é o jeito de ver sul da ilha. Então, tu entende que talvez a gente esteja mais para Itapema também está meio norte da ilha. Não sei, que seria alguma coisa, talvez meio um Garopaba, assim, cara. Não sei Talvez, né? acho que é um bom que olhar, que tem ali muito ligação com o surf, Pousadas as ecotrips, menores. né? Pousadas menores. Então, tu entende que também Mas esse problema que você está relatando no norte da ilha vai lá para aquela pergunta que eu lhe fiz. Por que Floripa ainda não se tornou, no geral, no contexto geral, organizada, né, para acolher um turista o ano inteiro com organização, como algumas cidades, essas assim que eu citei? Se o norte da ilha, como ele acabou de falar, chega no verão, vira uma loucura, ninguém consegue andar, é uma falta de organização? Mas como é que fica Salvador no Réveillon? Mas qual cidade? Qual que não fica? Não, Não, aí... Mas vamos ser Não, diferentes. sério. Não, assim, aí não, assim, ó, vamos Mas lá. consegue se organizar isso? Não. Consegue se colocar um parâmetro nisso? Eu acho que dá para tentar amenizar coisa e tal, mas assim, ó, se você pega Nova York na virada, tem metrô, trem, olha, cara, vai estar caos. A gente acha que é só com a gente, né? Cara, é rolo. E a gente está vivendo pelo mundo inteiro o tal do overtourism, né? As populações locais não aguentam mais. E muito porque o preço do aluguel vai lá para cima, tá tudo lotado, mas especialmente o preço do aluguel, né? Que é o que a gente vive aqui também. É uma loucura. Tem pergunta dos meus amigos da rua aí sobre isso aí depois para você. Uma loucura, mas assim, ó, Barcelona, Lisboa, todo mundo mudando regra de locação porque a raça não aguenta mais turista. Né? E acontece aqui também, que a gente tem uma
uma crítica muito grande ao turismo, né, em geral, porque a porrinha é o trânsito, a porrinha é a vida normal do morador que acha que não tem nada a ver com o turismo, mas tem. Porque um turista na praia é mais dinheiro para pagar a comida da creche da criança do município. Aham. Um turista no restaurante é a mesma coisa. É Exato. dinheiro, É difícil imposto, essa conta. né? Mas o cara não vê. Ah, trabalho com turismo, não tem nada a ver com isso. Ô amigo, olha quanta recada. Né? Às vezes o cara assim, ó, tem um amigo meu que mora na Tapera. Eu moro no Carianos, um amigo meu na Tapera. A Tapera não tem turista, não tem nada a ver com isso. Mas eu falo, vem cá, não tem nenhum cara da Tapera que trabalha com turismo? No hotel? Não no hotel da Tapera. Eu trabalho no hotel no centro, no sul da ilha, no norte da ilha, enfim. Meu amigo Marquinhos, pô, levando gente pra Gramado, saindo daqui, a agência da MC, saindo Ele daqui. pega esse dinheiro, ele não gasta na padaria da Tapera, ele não gasta no açougue da Tapera, na farmácia da Tapera, na papelaria da Tapera, na escola, enfim. Claro que sim. Né? Então o turismo ele faz render mesmo um cara que acha que não tem nada a ver. Pô, mas o trabalhador tem a ver com o turismo e ele mora no teu bairro, o turismo está levando dinheiro para o teu bairro também. Mesmo que não tenha pisado um turista no teu bairro. Então é um troço que a gente tem que ter isso. O que daria para fazer? E tem assim, ó, e vou falar um troço assim, né? O cara vai falar isso porque foi incompetente e não resolveu. Na gestão pública, tudo é simples e nada é fácil. A gente sabe a solução, mas para fazer que é dureza. Né? Por exemplo, a gente sabe assim, ó, dia 28 de dezembro de todo ano é o dia que mais entra ônibus em Floripa. O segundo dia que mais entra ônibus é 2 de janeiro. São 2.000 ônibus de turismo que entram aqui. Só isso aí já dá 8 pessoas de ônibus. Tá? Só dá 80 pessoas. Os dois, 80 pessoas. O que tu faz com essa turma? Porra, tem que ter estacionamento para todo mundo. Tem? Não tem? Não, tem que criar bolsão, não sei o quê. Aonde? Tem espaço público lá no norte da ilha inteiro? Porra, a prefeitura fez lá uma estrutura para receber ônibus. Primeiro ia ser na estrutura da Concap, Canasvieiras. Não, vai ser do lado do CDV, Presidente Silveira, Canasvieiras, beleza. Quantos ônibus vai lá? Vai lá no auge do... Entraram 2.000 ônibus. Quanto vão estar lá? 30, 40. Porra, mas então vamos fazer que nem Balneário fez. O cara tem que deixar o ônibus num lugar e contratar van para levar a coisa e tal. Eu quero ver, isso aí, o pessoal de van, tá me vendo, vai concordar comigo. O cara que vai deixar, tem até umas ideias, né? Não, todo ônibus agora chega na rodoviária, 2.000 por dia. Mais movimento. Tem que deixar todo mundo lá e as vans locais que vão transportar esse povo para os hotéis. Que isso, gente? O cara vai deixar de vender um Beto Carreiro, que a diária é 2 pau, para ganhar 300 pila para levar da rodoviária até o hotel. Não vai. Primeiro que nem teria van suficiente. Então assim, ó, as soluções existem, sim, beleza? Vamos desapropriar uma área para botar todos os ônibus. Não vai fazer nunca. Não vai conseguir espaço. Né? E aquela coisa, todo mundo quer chegar mais perto. Dá para fazer uma lei, que nem Balneário fez. Balneário, quanto é que dá? 6 km de orla. Né? O cara foi lá atrás. Aqui são 181 de orla. Então assim, é bucha. Estou dizendo, está falando porque não resolvesse. Não resolvi. E quero resolver. E às vezes a gente espera que a solução seja da noite para o dia. E não tem solução da noite para o dia. É tudo processual. Então assim, ó, esse ano, nós já vimos essa naba que foi esse domingo aqui. Esse ano, as nabas tradicionais no trânsito vão acontecer. Norte da ilha. O trevo do Forte vai ser a naba. Por mais que tenham feito a segunda pista, vai ser a naba. O trevo do Erasmo, outra naba. Nós já sabemos, vai acontecer. Vamos botar a polícia rodoviária, vamos botar a guarda municipal onde for competência da polícia, né, da guarda. Vai resolver? Não, vai amenizar. Para o próximo ano, talvez, vamos fazer um elevado aqui no trevo do Forte, tem outro trevo do Erasmo, enfim. Vai resolver? Não, vai amenizar. Quando a Ponte de Chuluz voltou para o trânsito, voltou a passar ônibus, depois carro, deu uma amenizada. Agora já deu naba, já estava lá fila, direto. Vamos ter que fazer o binário no horário tal. Porque a gente vai... os problemas são processuais, as resoluções são processuais. Nós nunca vamos resolver. Assim, transporte rodoviário vai resolver o problema. Não, ele vai tirar 1.000, 2.000, 10.000 pessoas da fila da SC401, por exemplo. Mas não tem 10.000 que vai para o mar, se tanto, acho que não tanto. Mas tem 100.000 que vão continuar lá. Vai amenizar isso aqui. Então, assim, mas não tem solução? Cara, a nossa cidade tem complexidades de ser uma ilha, tem app por tudo. E é assim, bicho. Metade da ilha era de preservação, né, cara?
Além disso. Pô, então vai ser um caos. Por mais que a gente faça obra, que pô, agora o Estado vai fazer um monte de obra, a Prefeitura vai fazer obra, coisa e tal, daqui é para trás. Daqui é só para frente? Não, daqui é só para trás, cara. E não é culpa do prefeito A, do governador, coisa e tal. É porque a gente chegou num momento que a gente tem 600 mil habitantes, mais a população que vem de São José, Palhoça, região em volta, coisa e tal. E a gente vai ter 700 mil daqui a pouco, 800 mil, 900 mil e 1 milhão, e a área, o território é o mesmo. Então nós vamos ter que ter soluções de transporte de massa. Quero ver fazer. Não, mas é fácil. Não é só questão do dinheiro. É questão ambiental, é questão da logística. Se começar um metrô de superfície, vai demorar 20 anos, cara, para fazer. Em 20 anos nós vamos ter 1 milhão de habitantes. Já não comporta Então, assim, mais. Então assim, ó, não estou dizendo, fujam para as colinas. Não, a gente vai se adequando. Até porque a gente não sente isso, a gente vai viver no dia a dia. Daqui a 30 anos a gente... Quando a gente olha 2010 e diz, pô, aquela época era tranquila, né? Já era uma napa. Já era uma napa. Sabe que o Papo de Salão, ele fez, nós fizemos entrevistas com quase 30 vereadores, candidatos a vereadores, e praticamente todos os prefeitos. Topazio está me devendo essa aí, fiz com o Topazio só na prefeitura. Todos, eu bati bastante na tecla em relação à mobilidade, e você está falando sobre mobilidade. Tivemos aqui inúmeras ideias positivas, mirabolantes, e ideias que realmente não vão sair do papel. Como você falou, metrô superfície, ciclovia, elevado, até bondinho. Então, isso tem que sair do papel hoje, para que daqui a 2 amanhãs esteja pronto. Né? Senão vai virar sempre aquela mesma questão, né? Questão de prometo e fica. O Carlão, deixa eu falar algumas ideias que às vezes aparece que o pessoal não só pensa na ideia mais curta, né? Uhum. Por exemplo, aparece assim, ó, tem que ter uma ponte ligando Palhoça ao Ribeirão da Ilha. Aí tu pensa, cara, tu já imaginou um fluxo com volume X de carro passando pelo coração do Ribeirão, que é uma área que tem que ser preservada pelo casario, pelo ritmo de vida, também por ter uma área sensível que hoje as famílias são fomentadas pela produção de ostra. Muita gente não saiu do Ribeirão porque o Ribeirão e a produção de ostra virou uma forma de manter aquelas comunidades tradicionais, gerando recurso. Muito da produção de ostra é de famílias. São 4, 5, 6 pessoas numa família. Então, quando a gente pensa, vamos resolver botar uma ponte lá, tem que construir de uma vez. Tem um monte de impacto que a gente precisa ponderar, sem falar do ambiental, entende? Então, talvez, imagina, Rodrigo, mas não vai passar pela freguesia do Ribeirão? Vai pegar, sei lá, ali na Tapera? Poderia ser, mas daí já entra outra questão, é o pântano, como é que entra, muda o trânsito, liga com a base, né? Então, às vezes... Mas já dessa ideia já veio a questão de fazer um aterramento por fora, ali, por fora da encosta ali. Mas aí você vai acabar com a produção de ostra. Então vejam quanta complexidade aparece no negócio desse. Esses dias eu vi um vídeo em algum lugar que era assim, uma ponte ligando o governador dos Ramos a Daniela, sei lá. Porque a ponte norte, porque vai... Cara, primeira coisa, tu teria que ter uma noção de quem está vindo da onde, qual seria o fluxo e a utilidade daquela ponte naquele ponto. Então a gente só pensa, linha reta, quero ir. Quem disse que o fluxo uma hora não está vindo da Palhoça, por exemplo, né? Então estou trazendo apenas algumas questões que teriam que aparecer em estudos, porque senão faz parecer, por que não faz uma ponte? Porque tem que fazer, porque eu não quero fazer, né? Então trouxe apenas, na minha área que é educação, patrimônio, um dos exemplos que são do quão é difícil resolver essa questão, esses pontos. Mas, seu Rodrigo, se é uma questão... Cara, esse negócio do movimento pendular, vou falar aqui, tá? Eu, como jornalista, entrevistei lá atrás o César Souza, 2016... Estamos pensando no movimento da ponte, que de manhã ela sai e de agora ela vem. Não é novidade. Por que nós levamos 8, 9 anos para fazer esse teste? Mas tem a questão das cabeceiras. Cara, 8 ou 9 anos, ou seja, passou todo o governo lá no finalzinho do César, não estava a ponte ainda, passou o governo do Jean, passou o Topazio, e agora, na boca da temporada, nós estamos testando essa questão da ponte. Não estou dizendo que não era para fazer, estou dizendo que demorou um teste, gente, né? Então, isso poderia ter acontecido... sei lá, no meio do ano, né, com algum outro decorrência, agora na boca da temporada, né? Então são essas coisas que poderiam nos ajudar. Tá. Mas o Vini falou o seguinte, se fosse colocar um transporte marítimo, daria 10%. Foi um chute. Um chute.
Se fosse fazer um metroviário, mais um 10%. Se fosse fazer um elevado, mais um 10%. Certo? Então, se pegasse... Não, é que tu não pode fazer essa soma. Não, assim, não, né? mas eu digo assim, estou pegando pedacinho, pedacinho. Né? Como já dizia os antigos, de grão em grão a galinha enche o papo. Não, é que a mobilidade não é matemática dessa forma. Muita calma nessa hora. Assim, como é que às vezes a soma total, a engrenagem é que faz a coisa funcionar. Mas tudo bem, estou entendendo o teu raciocínio. Só estou sendo Ao invés de trabalharmos em cima de uma solução só, certo. o ideal não seria trabalhar um pouco em cada solução que não atingisse o impacto ambiental, mas que pudesse trazer um conforto, sei lá, providencial, percentual máximo para a população? Mobilidade, né? E aí tem o Plamus, né? Agora o pessoal vai retomar o Plamus, que é o Plano de Mobilidade, que o Estado fez lá no tempo do Colombo. 2017, O pessoal vai 2018. retomar, vai atualizar, coisa e tal, que mostra, por exemplo, que o transporte aquaviário não se paga conta, né? Que o BRT vai ter que passar por tudo, né? Mas é um troço importante a gente fazer essa pergunta. Quanto é que vai custar? Beleza, vai custar 1 bilhão, 2 bilhão? Porque essa hora não tem mais plural, né? 1 bilhão, 2 bilhão é muita coisa. Então, assim, ó, claro, nós temos que fazer, né? Porque a mobilidade, aflige 10 de cada 10 manezinhos, eu acho, né? Cada morador, né? Uma coisa que me aflige falando de definição, deixamos de ter corredores de ônibus. É verdade. Porque a gente chegou até a ponte, tinha corredor pintado, nós tínhamos na beira-mar corredor de ônibus, e aí que foi se apagando, foi apagando, foi A apagando. solução é transporte coletivo, isso É. é fato a resposta, né? Lembra? Faz isso que faz uns. A solução real, a solução certa seria só o transporte coletivo, por isso que eu fiz essa minha pergunta de novo. Se a gente colocasse transporte marítimo, que é um transporte real, né, por estudos ele é viável. Né? Se colocasse, melhorasse a malha viária para o transporte massa, né, para fazer a coisa. E se fizesse ciclovias reais, talvez não desse uma amenizada? Eu acho que a ciclovia é um percentual menor e mais para ligações próximas, etc. Né? Assim, Sim. não sei qual seria o percentual de pessoas que sairiam dos ingleses, coisa e tal, numa ciclovia bacana para chegar até o centro. Sim. Mas assim, Mas aqui do sul, aqui Campeche até que ajudaria bastante. tem o Rio Vibes, o pessoal do Rio Vibes que fez projeto, legal, né? Mas assim, a solução de transporte de massa é a garantia de melhoria para todo mundo, sem dúvida alguma. Então tem que ter, seja ônibus, seja barco, enfim. Né? Tem os catamarãs gigantes de 1.000 lugares, 1.200 lugares, tem que fazer esse troço. Agora nós temos que começar logo. Tem que fazer logo. Porque para fazer um troço desse vai demorar 5, 10, 15 anos. Mas por que demora tanto para fazer uma coisa nesse país, gente? Por que o projeto não está aqui e já não vai e faz? Projeto, grana, licença, muda gestor, enfim, interesses mil. Aí tem o cara que não vai vender sua terra lá para ser indenizado um pouquinho. Aí vai na justiça, a justiça tem que mandar o Estado pelo uso, como diz a minha esposa, que é a pessoa de direito, a função social da terra, né? Que pode desapropriar com o Estado, depois deposita em juízo e briga depois, mas o mais importante é o coletivo. Então a gente está no emaranhado de legislação que o gestor tem que acompanhar, tem que fazer tudo direitinho para depois não ter problema. Judicialização é uma coisa que também vai em todas as áreas, né? Ou na saúde, ou enfim. No contorno viário da BR-101, né, cara? Quanto tempo demorou? 25 anos, foi isso? Pois é, por exemplo, essa pergunta, tudo nesse país leva tanto tempo a ser uma feito. Uma pergunta né? que eu quero fazer é a pergunta de leigo. Nessa questão que o Carlão traz, ele está dizendo o seguinte, talvez uma solução não era integrar toda a ilha, mas eu imagino, por exemplo, que poderia fazer sentido uma integração centro-norte da ilha. Chegou a ver esse estudo que fosse, por exemplo, um catamarã da vida, não este que é de turismo, mas indo em direção a Canasvieiras, ou seja, eu vou estar mais rápido, estou imaginando na minha cabeça, uns 50 minutos, 45 minutos, estou calculando o tempo que o catamarã turismo vai até a Ilha de Ratones, que leva mais ou menos isso aí. Ou seja, poderia ter uma ligação centro-Canasvieiras muito mais rápido do que o cara saindo do centro, pegando aquela fila do cemitério, não sei mais o que, né, a Curva das Madeireiras. Será que isso seria viável economicamente, Vini, pensando nesse roteiro? Rodrigo, dá para fazer. E assim, quando a gente trouxe o catamarã para cá, o catamarã foi um projeto meu, que eu abracei, o catamarã que está na beira-mar e tal.
abracei mesmo, conheci os caras lá na feira em Foz do Iguaçu, eles são de lá, eles operam desde 84 lá nas Cataratas, né? E, pô, a gente quer ir pra Floripa. Eu falei, pô, cara, vamos lá. Eles vieram pra cá e fizeram, tá, ó, a gente quer fazer um catamarã turístico, mas a gente tem interesse em fazer um catamarã de transporte. Então, eles têm condições de fazer um catamarã, uma embarcação para até 1.200 passageiros. Ele falou, 1.200 roda bem. Tá? E aí a gente pegou um barco e fomos dos ingleses para Canasvieiras, para Sambaqui, para Santo Antônio, para o Estreito e para cá. E eles fizeram vários testes, porque assim, ó, eu sou turismólogo, eu não tenho condições técnicas de fazer um estudo desse porte. Né? E eles conseguem atender em 45 minutos com essas paradas, saindo dos ingleses, passando por Canasvieiras, por Santo Antônio ou Sambaqui, Estreito e Beira-Mar Norte. Com as paradas. Consegue atender em 45 minutos. Uma tarifa, ok, teria que ser subsidiada a tarifa. E teria O ônibus já é. A prefeitura ia ter que... É um valor altíssimo, né, o ônibus. 40%, 30%, mais ou menos isso. Né? Mas assim, e tem que fazer os terminais de embarque e desembarque, claro. Né? Tem que fazer o negocinho direitinho, mas ninguém pegar chuva, tem que ter uma estrutura. Mas não é tão caro. Creio que o prefeito agora vai tocar pau e vai fazer uma concessão, pelo menos um teste, coisa e tal. Eu tenho certeza que vai chover interessado. Então acho que pode ser o primeiro teste de verdade para a gente ter não só o catamarã turístico, o turista lá, tá trabalhando bem, coisa e tal. Até tá um grandão, né? 400 lugares agora, tá legal. Mas esse aí de 1.200 lugares, claro, os caras vão fazer testes para saber se vale a pena, porque qualquer coisinha são algumas dezenas de milhões de reais investidos. E a empresa privada está ali para ganhar dinheiro. Né? Mas eu acho que agora, nesses próximos 4 anos, vamos ter surpresas nesse sentido. Vai resolver o problema da mobilidade? Não. Mas daqui a pouco a gente tem. Aí esse 10% que tu citas, né? Que daqui a pouco tu tirou essa turma aqui. Vai lá, 1.200. Como é que é o embarque de 1.200 pessoas? Agora fiquei curioso. Ao mesmo tempo, né, cara? Que deve ser até o tempo. Aí o cara pensa, pô, o barco leva 45, mas eu fiquei 30 minutos na fila para embarcar, eu também já não vou. Então talvez esse pormenor também. Talvez a logística deles consigam equilibrar esse tempo até menor tempo. Tá assim, de novo, a gente tá fazendo um exercício de... Vai resolver? Não sei. Mas o cara que vai fica ser na um fila... só, pode ser que aí não resolva. Se for 2, talvez melhore. 3, aí já começa a ser um nível bem melhor. 4, 2 vai, 2 vem. Então começa a ser uma coisa mais equilibrada. Eu escuto falar de gente que não é do setor também, que nem eu, no caso aqui eu estou sendo palpiteiro, né? Mas quando dá o Nordestão para vir dos ingleses para cá, coisa tal, cara, tem transporte marítimo no mundo inteiro. Exato. A gente fez Floripa cidade criativa nesse da gastronomia, pô, fui para Macau, Hong Kong, ladinho do outro. Já fiz aqui. Cara, porra. Só a van, coisa e tal, e vai, tem dia bom, tem dia ruim. E todo lugar que tem mar está sujeito a isso. Uhum. Assim como tem chuva, piora o trânsito para carro e ônibus. Né? Exato. É do jogo. Então, eu, como corneteiro, falo, pô, isso aí não é um problema. Porque no mundo inteiro tem transporte marítimo que funciona. Né? Uhum. Mas assim, ó, vou fazer um elogio à turma da mobilidade da prefeitura, tá? Porque a gente fala, e é bom, eu falava lá até 2016, esse povo da prefeitura não sabe nada. Eu entrei em 2016, 2017 na prefeitura. Quando eu sentei lá, eu comecei a receber as demandas e via o orçamento, e via as NABA, e via as pressões da Câmara de Vereadores, da imprensa, da sociedade, enfim. E falei, não é bem assim. Tudo é simples, até fácil. A gente sabe o caminho para resolver é difícil. Né? E o povo da mobilidade da prefeitura é excelente. Os softwares são excelentes, os computadores são excelentes, os testes que os profissionais capacitadíssimos fazem. Tudo é pensadinho, cara. Eles fazem assim, ó, para fazer o teste da ponte, cara, são meses de planejamento, com fluxo, com análise de imagem, coisa e tal. Os caras são extremamente profissionais, todo mundo muito bem formado. É que a NABA é grande mesmo, sabe? Se fosse fácil resolver dois toques. O problema é grande. É que resolução do problema não terá. Isso é fato. Como você falou, nós temos uma crescência muito grande, uma cidade que só está crescendo em relação ao mundo, né? O mundo inteiro está vindo para Florianópolis devido à grande propaganda que foi feita em Florianópolis e também devido à qualidade de vida que é a melhor que tem no mundo, que realmente é fantástico. Então as pessoas vêm para cá, como o Rodrigo citou, tem bastante russo, bastante alemão, bastante americano, tem muito. Eu recebo muita gente de várias
etnias aqui no salão, hoje cada vez maior a crescência em relação a isso. Carlos, vou dar um exemplo simples, tá? O pessoal, conversei com o pessoal da mobilidade, eu tive recente agora, sexta-feira, apresentei o painel, estava lá o secretário de mobilidade, Michel, mas não foi a conversa sobre isso. Por exemplo, para a gente entrar no Campeche, vai lá, o Vini veio pela Pequeno Príncipe, né, que é o nosso principal acesso aqui, e dá aquele enrosco ali na saída da L'Oréal, aqui, e vai dar aquele rolo ali, aquele negócio não anda em qualquer horário do dia, pior na temporada. Bom, vamos lá. A outra opção que a gente tem é lá em cima, na Pau de Canela, para chegar para cá, beleza? Então, assim, um bairro que está com essa densidade crescendo, tem 2 acessos, os 2 com pista simples. E eles fizeram agora, recente aqui, um terceiro acesso que vem, aqui, que entra lá na oficina. Laura, essa aí. Beleza, ela vem e acaba de ver. Aí chega na parte final, o que acontece? Encurta, tem um joelho, a pista fica assim, ela faz um S ali, e o cara meteu até um espetinho ali na frente, porque virou o cara tem que parar. Ou seja, nós não temos, às vezes, por mais boa vontade, por todos os estudos que tenham sido feitos para desafogar o acesso e saída do Campeche, porque alguém em algum momento lá atrás disse, esse terreno é meu, eu vou tocar ali a casa e pronto. Então, tu tens, deve ter, sei lá, 1 quilômetro de rua mais ou menos, mais ou menos ali, e por causa de 200 metros ou 300 metros, alguém meteu um terreno ali, o cara tem que passar apertadinho e não passa coisa. Então, tô te dando um exemplo prático de como a gente pensa, não resolve, não tem, e tu vai procurar, cara, vamos tentar outro acesso. Tu olha o mapa do Campeche, alguém vai ter que cortar uma área privada, alguma coisa, por quê? Porque lá atrás, essa questão do planejamento urbano, que é ocupação regular ou irregular, hoje vai impactar na mobilidade. Percebe como... O trevo do Córrego Grande lá, ali para dentro, ali. O Córrego Grande é o bairro que, como minha amiga que mora lá diz assim, é o bairro que tu pega uma fila para entrar na fila. Tá assim? E lembra como é que era antes, que tinha um mercadinho ali? Sim, a padaria ali tinha. Tá uma rótula fantástica que melhorou muito. Foram 20 anos para resolver. Por quê? Pela justiça, porque barriga. Os prédios, aqui, né? Isso sobe. Agora tá um espetáculo. Tá legal. Melhorou muito a saída de algumas regiões ali para pegar o UFSC ou pela Lagoa. Mas foram 20 anos. Então meu Deus, não pode, cara. Né? E o poder público não consegue dar resposta no tempo que a sociedade exige. Não é só em Floripa, é em tudo que é lugar. Não, né? Isso é incompreensível. Eu acho que aqueles que têm menos recurso de informação acabam sendo um pouco mais expressivos nessa colocação. Mas acho que é compreensível. E os técnicos de Instagram estão aí, né, Carlão? Mas... Os técnicos de Instagram estão aí, né? Mas o que não é compreensível, e diga-se de passagem, professor Vini, é que você leva muito tempo para fazer. É muito tempo para você sair do papel. O que surpreendeu aqui, eu não estou puxando farinha para nenhum prefeito. Veja bem, acho que todos tiveram sua parcela de qualidade na cidade, todos sem exceção, e todos tiveram sua parcela de irregularidades na cidade. Isso é normal de uma administração pública. O atual prefeito está fazendo muita obra, melhorando bastante muitas coisas que a cidade, principalmente norte da ilha, outros cantos aqui, a Lagoa da Conceição, fazendo uma nova ponte. E ele consegue fazer isso em tempos menores, saindo do papel. Mesmo que sejam obras pequenas. Por exemplo, o Jean começou a fazer a duplicação, o acesso ali do Pantanal, né, o binário do Pantanal. Foi o tempo do César ainda. Foi o César. Foi o César, mas não saía do local, né? Aí o Jean veio, fez uma parte, teve aquele entrave com a universidade, o Topázio veio, pum, terminou. Certo? Tivemos o binário também da Lagoa. Isso é uma coisa pensada há muito tempo. Alguns dizem que não serviu para nada, eu acredito que serviu para muita coisa. Ajudou e muito. Né? Então são obras pontuais. O Dário Beck, por exemplo, quando teve como prefeito de Florianópolis, fez vários elevados, inclusive o elevado aqui da Seta. Né? Então, foi pontuais. E foram obras mais rápidas. Né? Obras que realmente saíram do papel foram feitas. Eu lembro que no Trevo da Seta houve um entrave com moradores que não queriam sair, queriam valores mais altos, tal, e a prefeitura foi lá para o judicial, para o bem público, pagou o que tinha que ser pago e resolveu o problema. Né? Concordo com o Rodrigo, nós temos uma área em Florianópolis que é cheia de APP. Mas quando é o bem público,
isso não cai por terra, Rodrigo? O bem público não toma maior parte quando é PP? Por quê, Rodrigo? Porque agora vamos à reclamação do povo peraí, local. uma coisa é APP e outra coisa é uma área privada que tem um morador Sim. e que vai ser desapropriada para o uso público. Sim, Ok, concordo. entendi. Mas aí vem a pergunta de todo morador local. Por que o meu barraco é derrubado na duna e o bar gigante do cara não? Não, aí nós vamos entrando na questão do que era o bar do Chico, que são os beach clubs. Exato. Aí vira um E fla-flu, parece que o lá não pode. E a gente teve, se for levar por esse argumento, a derrubada dos beach clubs agora. Foram depois de muitos anos, né? A questão do Sim. judicial, assim como a gente tem a questão lá de naufragados, né? Que se levanta. Mas eu acho que isso entra quase num fla-flu, sabe? Assim, ó, o rico contra o pobre, o sul contra o norte, e não é acho que isso é saudável, sabe, meus caros? Então eu entendo esse ponto de vista, eu também acho que há pesos e medidas muito diferentes. Por exemplo, lá na Praia do Forte, em que a gente teve recente derrubada de casas, algumas casas com valor histórico, inclusive por N questões orientadas pelo próprio órgão de patrimônio, IFAM, que autorizou aquilo, ao passo que outras obras estão surgindo na própria Praia do Forte, em casas maiores, enfim, terra moteleira. Então eu entendo, e isso causa incomodação, porque historicamente o manezinho vai vendo a sua terra, né, o que é seu, o que é caro para ele, sendo vencido pelo capital especulatório. Porém, eu sempre devolvo, se alguém comprou é porque alguém vendeu. E muitas vezes quem vendeu é esse nativo que viu uma oportunidade de fazer uma mais-valia diante daquela terra, por questões que cabem a ele. Porque é fácil dizer, isso aqui tem que ser preservado, porque a família tem que manter. Eu não sei qual é a questão, se tem uma questão de briga familiar, se a pessoa passou por um problema, se ela ficou endividada e a venda daquele terreno vai ajudá-la a resolver, vai dar mais dignidade para sua família. Tem tantas questões que envolvem que a gente não é capaz de opinar. Tu compreendes? Sim. Então a gente olhando de fora, tem que preservar, mas desde que não seja meu, porque eu quero que preserve ele na frente, o meu ninguém mexe. Porque se eu puder botar um metrinho para frente do meu terreno, eu boto, sabe? Então é sempre o outro que está fazendo errado. Então eu vejo também uma necessidade de exame de consciência diante desses pontos. Vou dar um exemplo. O pessoal reclama, porque aqui, alguns, né? Muitos, o Novo Campeche está aparecendo Jurerê, porque os terrenos, há pouco tempo atrás, esses terrenos tinham alguns donos que eram nativos. Por motivos quaisquer que sejam, um valor que se chegou, esses terrenos estão sendo vendidos. Ah, mas o plano diretor e outras coisas... Não... Bom, uma coisa é a pressão política, social dentro daquilo, e a outra é alguém comercializou. Porque se aquele terreno não é vendido, por qualquer motivo que seja, o prédio não vai sair. Então, é preciso olhar todas essas equações em vez de apenas, tão somente, reclamar. Ah, e a gente pode, seria um outro ponto, discutir adensamento, se é adequado, se o trânsito vai dar conta, né? Entra nesse ponto aqui da nossa região, ou a questão hoteleira que o Vini estava trazendo, porque muitas dessas construções que estão saindo têm uma possibilidade de moradia, que vai se concretizar em locação, principalmente temporada. Ou vamos convir, gente, para morar num apartamento de 18 metros quadrados, uma pessoa, mesmo uma pessoa sozinha, vai viver, Carlão? 18 metros quadrados, portanto, ele está formatado para aluguel, Vini. Ou seja, aluguel de temporada, na frente, na Praia do Surf, tem muito prédio saindo dessa forma. Então, eu tenho uma mudança, juntando tudo isso, eu tenho uma mudança de cenário, uma mudança de capital, porque tem alguns aí que estão custando vários R$1.000, né? Alguns aí cerca de R$500 mil por um imóvel muito pequeno. 30 pau metro quadrado, isso aí. Então, dentro dessa linha, Carlão, nós estamos mudando o perfil do bairro, a mobilidade vai ser impactada porque alguém vendeu esse terreno, vai ter o capital especulativo imobiliário em cima disso, e a gente vai dizer, pô, pera um pouquinho, não tem gente morando aqui. Eu que pagava um tanto de aluguel aqui, agora pressionado pelo que acontece na região, pelo turismo, que vai ser do Airbnb principalmente, vou ser pressionado. Primeiro, essa questão do Airbnb ainda mexe muito com o município, porque não taxa nada. Então, o hoteleiro está concorrendo em imposto com o Airbnb. Isso é outra questão. Mas esse prédio, que teoricamente é residencial, não vai ter uma ocupação prioritariamente residencial, vai ter uma ocupação turística. Resultado,
eu não vou ter mais aquele espaço de convivência, vai ter muita gente entrando e saindo. Por cara que botou dinheiro no bolso e alugou, agora, todo esse viver campestre que a gente conhece, que era as áreas antigas, tudo isso vai sendo impactado. Tu percebe como nem sempre o desenvolvimento do turismo que a gente quer, que tem que trazer, vai trazer impactos profundos para uma comunidade. Então, quando o Vini traz esse exemplo, eu entendo que o nosso bairro pode se espelhar e deve se espelhar em situações como essa que estão acontecendo, que é, queremos, até que ponto? Como que a gente vai conseguir equilibrar isso? Porque o aluguel não vai ficar só caro ali, ele começa a ficar caro nas redondezas, porque o cara que presta serviço, que às vezes é vigilante ou aquele serviço mais básico, não consegue, ele vai vir de cada vez mais longe. E esse cara vai precisar do ônibus para vir lá. Cara, o que eu custei para encontrar, por exemplo, diarista, por quê? Porque aqui nessa região, só quem já é da região vai conseguir continuar morando. Então percebe como isso nessa cadeia vai se acumulando? Sim, era uma pergunta que eu ia fazer para o Vini. Me alonguei, mas era para construir o raciocínio. Né? Isso, essa minha pergunta eu ia fazer para o Vini justamente sobre isso. Até onde vai esse ponto, essa questão do turismo mais caro? Por exemplo, aqui no sul da ilha, né? Como o Rodrigo falou, como eu falei, já vem estudando na pauta antes, né? Papo de salão, agora a participação do Rodrigo. Ele vai ser o nosso co-apresentador, e que é bom, né? Jornalista. Qual o impacto que isso traz negativo para moradores locais? Porque cada vez a gente vê uma demandada muito grande dos moradores locais daqui por causa desse crescimento, desse crescimento imobiliário de alto custo aqui dentro do bairro. Né? O poder aquisitivo, o poder de compra do local está se indo, não está conseguindo competir com quem está chegando. Isso não é ruim? Do ponto de vista do local, eu não tenho dúvida, né? Sim, do ponto de vista da cidade é maravilhoso, né? Traz o turista com poder aquisitivo mais alto. Eu diria que para além do turista, aquela cidade tem uma qualidade de vida que ela é atrativa, ou porque ela tem emprego, ou porque no caso de Floripa, porque ela pode ter emprego atrelado à natureza, aos benefícios que nós temos muitos aqui, ou pode ser São Paulo, por exemplo, né? Ou mesmo Rio de Janeiro, que é muito similar a gente, que também tem emprego, sobretudo na área de serviço, mas na indústria petrolífera também, etc. Mas que tem a qualidade de vida e a natureza à sua frente, né? Mas, sem dúvida alguma, esse é um processo global que aconteceu nos centros que atraem pessoas de fora. Né? Você não consegue morar em Lisboa hoje ganhando 1.000 euros por mês, porque isso aí vai ser o aluguel de um quarto antigo em Lisboa. A mesma coisa em Barcelona, a mesma coisa em Roma. Quer dizer, as grandes cidades europeias, seja pelo turismo, seja pela busca de emprego, etc., os aluguéis são altíssimos. É o caso aqui de Floripa, é o caso de Balneário, é o caso de outras cidades do nosso litoral, aí de Floripa para cima, até Pissarras, né? Acho que é um fenômeno absurdo. Se não me engano, das 10 cidades que mais cresceu o valor do metro quadrado no Brasil esse ano, 5 ou 6 estão no litoral catarinense. Balneário, Itapema. É precisava ter novo Balneário agora em Pissarras, né? É uma loucura. Isso porque há uma demanda muito grande e naturalmente vai expulsando as pessoas que não têm condições de morar dos lugares. Né? Então isso é um fenômeno que não é nada bom para a tradição, né? E aquela coisa. Quantas famílias de pescadores já não moram mais no litoral? Mas isso não vai de encontro ao planejamento da prefeitura? Por exemplo, a prefeitura quer fazer uma descentralização e trazer para o bairro todo o comércio. Trazer a questão até uma resolução em termos de alguns prefeitos que eu escutei, de uma melhoria na mobilidade, você trazendo o comércio para cá e as pessoas morando. Mas quando você tem uma especulação de imobiliária muito grande, né? Alta, como hoje é o campestre, que é o brilho do Brasil, é o campestre do mundo, né? Você acaba afastando essas pessoas de mão de obras qualificadas, né? Necessárias para esse local. Se você vai trazer o comércio para cá, entramos num contraponto. Você não vai ter a pessoa para poder trabalhar e aí, dita-se, nós não teremos a mão de obra necessária para trabalhar. No plano diretor, um dos dispositivos para tentar manter o morador daqui, o morador mais simples, digamos, aquela pessoa que presta serviços mais básicos, né? Sim. São justamente as moradias sociais. Pois é. Essa é uma tentativa que há, esse dispositivo plano diretor. Então,
a construtora vai comprar uma área para construir um edifício, mas ele vai ter que construir no mesmo bairro ou em outro bairro, de acordo com o planejamento da prefeitura, X unidades habitacionais de moradia social, né? Que vão entrar hoje seria entrar no Minha Casa Minha Vida, Minha Casa, Minha assim, Vida, né? exato. Vão sair alguns pela cidade, estamos sabendo. Né? Não vou revelar porque não revela as minhas fontes e não sei se é verdade. Né? Mas eu ouvi também. Mas a Mancha, não sei Vini, eu tô fonte. trazendo isso porque eu vi um mapa no Floripa Amanhã, um evento que eu tive lá e falava disso, e justamente essas áreas de habitação popular estão sempre à margem, ou seja, estão lá para o fundo de Palhoça, lá para o fundo de São José, e essas regiões aí essas regiões lá na periferia estão valorizando, ou seja... É isso mesmo. Não, antes o cara saía daí, bom, vou para São José. Isso. Já não tem mais para onde crescer, tá caro? Não. Vou para Palhoça, também. Iguaçu? Também. Nossa. Alfredo Vale não, Antônio Carlos, também. Paulo Lopes, tá caro também. Vai espalhando. Mas assim, justamente essa habitação social nos bairros da cidade é fundamental para manter a pessoa que não tem condições de pagar 10 mil reais de metro quadrado do apartamento na sua região. Aí essa dinâmica de vai entregar para quem, etc., a prefeitura certamente vai ter uma dinâmica interessante de uma política E de que é difícil de definir isso, né? quem é que precisa mais, aonde, quem. Né? Depois tem o contrato de gaveta, o cara recebe o apartamento e dá. E aí tu vai. Não é uma coisa que eu digo, se Sim, for importante. esse tipo de coisa. E aí eu moro aqui e tu vais querer a pessoa que tá nesse que eu paguei, sei lá, 30 pau metro quadrado, eu vou querer perto da minha casa, um condomínio habitacional. Sem dúvida, mano. Então aí tem um conflito social que também aparece. Aonde vai colocar esse condomínio? Essa pergunta está aqui na minha cabeça, ó, desde que você começou a falar. Aonde vai colocar esse conjunto habitacional? Tapera? Vamos por fato, Tapera? Ribeirão da Ilha? Não temos lugar no Ribeirão da Ilha. Não tem. Morro das Pedras? Muito bem. Areias? Temos com um pedacinho de areias aqui. Então, acho que esse estudo, essa promessa, ela tem que ser feita depois que você faz um estudo de onde você vai direcionar essa população. Mas enquanto isso não sai, que aí vai ser mais uma obra de 20 anos, 25 anos, o aumento continua tendo. Sim. E as pessoas continuam saindo e o problema continua crescendo. Mobilidade e falta de mão de obra qualificada. Né? Vamos sair um pouquinho da mobilidade, vamos falar um pouco sobre saneamento. Jesus amado. Que isso A pauta era turismo, mas tudo bem, tá ligado, Mas né? é isso aí. Por que eu vou falar do saneamento? Porque o saneamento é uma coisa que afasta e muito o turismo daqui. Quando a gente não tem um saneamento básico, que é o nome simples, básico, não resolvido por nenhuma gestão até agora, e aqui nós tivemos aqui no mês da política também, eu toquei nessa tecla, nós temos saneamento no continente, mas a qualidade é péssima, segundo relatos. Não temos na ilha, temos um pouco no norte da ilha. E tudo isso traz, muitas vezes, durante muitos anos, falta de balneabilidade nas praias. Para uma cidade que tem tantas praias, que é tão quista, que é tão querida, a falta de balneabilidade é um problema sério para o turismo. Correto? Qual é o fator Sempre que bom falta lembrar. para resolver isso aí? Oi? E para o morador, né? E para o morador, principalmente o morador. né? Eu sempre digo, por isso, eu sempre faço esse apelo para o morador. Nós moramos, uma cidade tem que ser boa primeiro para as pessoas que vivem na cidade. Né? O turismo tem que ser uma ferramenta de desenvolvimento econômico e social para a cidade, para que haja melhorias, por meio de impostos, por meio de empregos, enfim, mas tem que haver esse ponto. Senão a gente acha, beleza, fazendo tudo para os turistas e a gente não consegue desfrutar a cidade que a gente vive, né? Exatamente. Tu vê que coisa bizarra, né? Metro quadrado dos mais caros do estado é em Balneário Camboriú, que não dá para tomar banho na Praia Central. Que loucura! Há 30 anos não dá para tomar banho direito. Ontem saiu o estudo ali, pô, Praia Central agora já não dá. Imagina em janeiro. Né? Mas é bizarro pensar isso, né? Mas como assim? A pessoa quer morar lá no Arranha-Céu, que vai pagar 10, E ele 12, só tem 20 uma praia, milhões. né? Laranjeira, beleza, mas assim. Estaleiro. Tá, mas grosso modo tem uma praia. Mas, Não era assim, de cutucar Balneário Camboriú. Não é, mas Muito não é isso. É que eu tô sou dizendo que apaixonado por Balneário não, também. o que eu tô dizendo pô, que se assim, quando a gente dimensiona isso, Vitor. é bom ter um parâmetro, porque se lá não consegue se resolver tendo uma praia, quando a gente olha para Floripa, o problema é muito maior.
né? Sim. É muito maior. Sem falar a questão da enseada mesmo, assim, da questão geográfica da coisa, né? Que daí dificulta mais a vulnerabilidade. Mas é outra questão. Desculpa, Vini. Não, o caminho eu vou ser bem sincero, tem que empoderar ainda mais a Kazan. Sinceramente, tem que empoderar a Kazan, tem que ter lei mais dura para quem joga o esgoto no pluvial, tem que ter mais recursos para o pessoal do Se Liga na Rede. É um troço, e é um troço cultural também, né? Um troço que assim, ó. Eu lembro, eu morava em Santa Mônica um tempo, e meu pai, quando passou meu pai era vivo, meu pai faleceu faz quase 10 anos. E quando passou o esgoto, a rede de esgoto na frente, eu morava ali atrás do que era que é o shopping Vila Romana. Ali, né? E meu pai falou, não. E aí a Casan fez a ligação, fez lá, mas a ligação da casa até a tubulação da Casan é o morador que faz. Né? Meu pai falou, pra quê? Nós moramos aqui há 10 anos e nunca teve isso. E eu, minha irmã ficava falando, não, nós temos que fazer. Ah, por quê? Mas ele, foi criado lá no interior, apesar de ter estudado tudo, mas não, já está assim para sempre. E tem muita gente que pensa assim, a vida inteira sai o esgoto, a vida inteira na Joaquina, no Pantano do Sul, lá o esgoto que corre, não sei o quê. Tem a fossa aqui, nunca viu a fossa, há 50 anos lá, nunca nem abri para ver se a fossa está funcionando bem ou não. Tem casa, né? Porque a fossa é embaixo da casa, no meio da sala. É isso mesmo. E aí, como é que o cara vai resolver? O cara vai ter que abrir um buraco na sala, com contrapiso, não sei mais o que, para chegar na fossa. Né? Então, a turma está muito faceira aí com o novo marco do saneamento e tal. Eu tenho certeza que Mas esse marco do saneamento ele fecha agora em 2030? Se o prefeito romper o contrato com a Casan, Casan? faz um edital. Quem quer pegar tal lugar? Quem vai ganhar a licitação vai ser a Casan. Ninguém vai ter condições de pegar, cara. Sério. Pessoal, às vezes a gente romantiza que o privado vai resolver o problema. Não vai. Acho que tem que ser Casan cada vez mais profissional, mais investimento, condição de pegar investimento dos japoneses, coisa e tal, para trazer o troço, a solução para cá. Eu não vejo uma solução privada assim, para resolver os problemas no caso de Florianópolis. Não vejo, sinceramente. Né? E aí eu passo para vocês, são moradores do Campeche, a questão aqui do esgoto do Campeche. A turma vai deixar fazer ou não vai? A turma do Sacos Limões vai deixar fazer ou não vai? Gostei de Sacos Limões. Quero ver. Onde é que vai o esgoto? Não é coisa simples, tá vendo? Né? Às vezes o cara fala, tem que fazer o emissário. Não queremos emissário aqui. Joga lá. Quero longe. Não quero o cemitério aqui. Não quero cadeia aqui, né? Isso. Então, assim, são questões extremamente complexas do mundo urbano que os gestores têm que tomar a decisão com base na pressão, com base, obviamente, em questões técnicas, mas ouvindo muito a comunidade, mas não vai ter unanimidade. Então é bucha. Eu não vou nem dar uma opinião sobre o emissário aqui, porque se tiver bastante gente vendo a favor ou contra, vai ter gente a favor ou contra aqui. Dependendo do que eu falar, vai estar aqui para dar porrada. É um troço extremamente polêmico, realmente, né? Mas nós temos que resolver esse problema. Mas enquanto isso, nós estamos tendo praias que não têm vulnerabilidade. Sem dúvida. Como você acabou de falar, é bizarro você chegar em Balneário Camboriú e você não poder tomar banho na praia de Balneário Camboriú. É bizarro você vir para Florianópolis, principais praias, como aconteceu com os Vieiras, isso aí já vem rodando há muito tempo, volta naquela situação que o Rodrigo falou, quando chega o verão, quando as Vieiras viram uma loucura, a igreja vira uma loucura, e a praia é pior ainda, porque você não tem vulnerabilidade na praia. Não vou longe, né, gente? Lagoa, né? Não precisamos nem falar de verão. Lagoa Lagoa eternamente não balneária, né? Que é um negócio inaceitável, né? Onde tem rio, a gente não pode entrar no mar do lado. A Lagoinha não tem rio? Não, a gente não entra. Aqui na armação, aqui no rio, não dá para entrar. Na Brava, do lado direito tem um rio, não entra também porque tem um rio lá. Cara, são problemas. E talvez essa seja a grande diferença, além da localização, do turismo na Europa para o nosso turismo. Eles resolveram a questão da vulnerabilidade há 60, 70 anos. A gente não resolveu ainda isso. Então, os investimentos que nós vamos ter que fazer em Floripa vão ser de 2, 3, 4 bilhões de reais. Lá o cara precisa só manter o sistema funcionando, porque esse investimento já foi feito há 50, 60 anos. Né? Como o Santos fez o emissário, resolvido lá o problema, resolvido, mais ou menos, ele está poluindo também. Depende da maré, depende de um monte de coisa. Né? Mas a gente tem que resolver esse problema. Tem que ser no papel? Isso é fato. Tem que ser no papel. E tem que ter fiscalização pra cacete. E tem que ter multa pra caramba. E tem que ter pulso firme, colocar uma empresa que faça de verdade, ou se for a Casan, que faça realmente essa questão. Porque, além do saneamento, né,
nós temos a questão ecológica do lixo zero, né? Nós Sim. temos até 2033 também uma questão turística, né? Sim, sem dúvida. Que provavelmente também não vai alcançar Ó, o prazo. não vai. A ideia dos ingleses foi entregue. Talvez essa seja a primeira temporada que ela trabalhe forte. Lixo Ou- zero. Não, da ETE da casa mesmo. Tratamento tá. de Ah, efluentes. tá. Eu acho que lá vai dar uma melhorada legal. Vamos ver como é que vai se comportar em Canasvieiras, ali a questão do Brás, que foram feitos o desassoreamento, foi feito, né? Isso Tá sendo feito. está sendo feito. Então, ali, são coisas boas, são problemas históricos que o pessoal está tratando bem agora, Sim. parece, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, na Austrália, em algumas regiões da Austrália, se choveu, tem placa lá, se choveu, aguarde 48 horas para entrar no mar. Austrália. Porque sabe que se chover, vai ter a sujeira normal da água da chuva, que vai para o bueiro, mas tem o cara que está ligado no pluvial, né? O esgoto do cara está ligado no pluvial. Acho que nós vamos chegar nesse momento. Não sei como é que a gente vai conseguir vencer. Por exemplo, lá na Beira-Mar, as Uras da Beira-Mar Norte, 23, 25 Uras, não sei, 16 Uras, da Beira-Mar, que amenizou muito o cheiro, o mau cheiro. Realmente, a Beira-Mar Norte não está balneável. Será que nós vamos ter um dia condição de sermos balneáveis? Será que novamente, além da Beira-Mar Norte, a região lá de Coqueiros, Abraão, De vez em quando, depende da maré, fica balneário, né? o Janja tinha casa de praia lá em Coqueiros. O Janja, que foi secretário de turismo na década de 90 aqui, coisa e tal, hoteleiro, foi presidente da BH. Pô, ele tomava banho em Coqueiros. O cara de 80, 90 anos tomava banho em Coqueiros. 70 anos. Né? Não tomava banho mais. Meu pai tomava banho quando era do internato do Catarinense, na Beira-Mar Norte. Não toma mais. Muita gente não toma mais no norte da ilha, em algumas praias, principalmente pelas vieiras, coisa e tal. Rua das Flores, ali, Rua das Flores, ninguém chega perto. Será que nós vamos matar de novo mais uma praia? Quer dizer, estão matando mais uma em outras praias todas? Cara, é fiscalização, é mais investimento. Assim, ó, vamos supor, né? Eu sou o gênio da lâmpada e eu viro presidente da cidade, não é prefeito. Para fazer isso tinha que ser todos os poderes totais, né? Cara, eu vou trabalhar em duas coisas. Porque a educação vai ficar tocando, tem lá os técnicos. A saúde vai estar tocando, porque tem lá os técnicos, tem profissionais, tem recurso que chega, constitucionalmente tem que gastar X% para isso, blá, blá, blá. Eu investi tudo que eu pudesse ter de investimento em saneamento e vulnerabilidade. Ponto. Mas não sei o quê. É isso aí. Até o turismo. Porra, mano, vai ter dinheiro de promoção do turismo? Cara, a promoção privada vai fazer. O dinheiro público não vai nem para... Eu digo para a turma, para promoção, se a gente parar de usar o dinheiro público para divulgar Floripa, nessa forma como é divulgado, eu digo isso pro pessoal do antigo convention, pô, no Floripa, estilo Floripa. Gente, não vai fazer diferença, porque a cidade já se vende automaticamente, já se vende no orgânico pelo setor privado. Então, nós temos que comunicar o tipo de turismo que nós queremos para a cidade, atrair para a cidade. Perfeito. Esse é o ponto. Então, a maneira como a gente se vende tem que mudar. É claro que assim, eu não estou dizendo que dos 500 milhões de reais que tu investe por ano em promoção, 500 mil, nem chega a isso. Vai ser resolver o problema, não é isso? Mas assim, o fato que eu penso é assim, cara, todos os esforços para pegar um financiamento gigante, a prefeitura vai se endividar e vai forçar a Casan junto a fazer esgoto, cara. E fiscalização, enfim, o que for preciso para resolver o problema, ou para amenizar. Né? Porque vamos lembrar também que tem países de primeiro mundo, desenvolvido, coisa e tal, que tem praias balneáveis, mas tem praias que também não são balneáveis, né? Chega em muito lugar nos Estados Unidos, porra, aqui não dá para tomar banho porque tem problema. Na Europa, alguns lugares também, não. Onde tem porto, porra, não pode entrar aqui, coisa e tal. Regiões centrais das cidades não dá. Né? Pô, cidades da Costa Blanca e das outras costas lá, Espanha, Málaga, região, pô, tem região que tu não consegue entrar porque não está resolvido. Né? Tem alguns centros, coisa e tal. Mas a gente tem que caminhar. A gente vai ter aí 69% até daqui a 2026. Estamos com 53%, depende do dado, depende de quem dá o dado. Né? Estamos melhorando? Sim, mas não na velocidade que a gente precisa. Porque a gente vai melhorando, mas a quantidade de pessoas está aumentando aqui. Então a gente melhora, mas não, a resolução não está vindo. Então é um problema seríssimo. Repetindo, cara, pegar todo o dinheiro possível e todas as capacidades de investimento, de pegar financiamento para resolver vulnerabilidade e mobilidade. Ponto. Esgoto e mobilidade. Que o homem te ouça. Nosso tempo está chegando a... Não, já chegou, né? Mas vamos dar mais um tempinho aqui, que tem algumas perguntas que eu quero fazer aqui ainda. Tá? O sistema hoteleiro,
Como está o sistema hoteleiro? Isso é a pergunta para os dois, né? Porque esse aqui vai falar um pouquinho depois sobre o guia do Manezinho, né? E conhecedor total do turismo aqui em Santa Catarina e em Florianópolis, principalmente Quem conhece ele, Florianópolis. eu sou esforçado. Entendeu? O homem deu aula no estado inteiro, rapaz. Verdade sua. Conhece? Amigo é amigo, né? O conselho mais atuante é o grupo que o Vini criou de turismo, que tem gente de todas as partes do estado, que os caras discordam, divulgam e tal, e todo mundo tem gente que pensa com corrente diferente, o pessoal se respeita lá. Sobrevivemos a 2 eleições, né, Vini? A presidente, eu acho mais ou menos isso. Sobrevivemos a 2 eleições de presidente, eleição de governador, gente de corrente diferente, entra gente, sai gente, e o pessoal tá disposto a conversar sobre turismo. Tá lá o nosso grande legado. Criação do Vini. Lá no WhatsApp. Rasgação de seda. Não, é verdade, gente, porque a gente, às vezes, quando dá Que umas merece, o cara foi. Não, a gente dá umas enroscadas lá de vez em quando, o cara pensa diferente e tal, mas é isso, é o que a gente espera que aconteça, né? Como está o sistema hoteleiro de Florianópolis para receber essa questão, essa quantidade, entre aspas, divulgada de turismo? Quantos leitos a gente tem, Vini, hoje? Antes da pandemia, 25 mil. Depois da pandemia, oficiais, né? Depois da pandemia, é difícil dizer, né? Mas imagina entre 20 e 22 mil. Né? O que nos coloca entre os 15 maiores parques hoteleiros do Brasil. Os 15. Só que a gente no Airbnb, só perdemos para o Rio de Janeiro, o número de oferta de leitos por cidade. A gente só perde para o Rio de Janeiro. E aqueles imóveis que não estão no Airbnb, mas estão em outras plataformas, ou não estão em plataforma nenhuma, mas que são locados, a gente tem pelo menos aí 150 mil imóveis de locação. Né? É impossível dizer a taxa de ocupação de imóvel para imobiliária. Isso não dá para dizer. Mas nós vamos ter em janeiro, aí vamos beirar 80% de ocupação. Janeiro como um todo. Vai beirar aí 93, 94, 91, Réveillon. Última semana de dezembro, primeira semana de janeiro, aí, esses 10, 12 dias, né? Eu costumo dizer que do dia 26 de dezembro até o primeiro domingo do mês de janeiro. Esse é o altíssimo. É o período que eu não quero sair de casa, que eu já fiz tudo que eu podia fazer, comprei o supermercado, que eu só quero ir a pé para os lugares de bicicleta, porque é o momento que a gente não anda na cidade. Mas a hotelaria está preparada, e assim, mas com um problema sério de trabalhador, tá? Tem Um déficit muito alto. Muito, mas muito alto mesmo. Assim, gestores me ligam direto, porque a gente tem muito aluno no IFSC, né? E egressos do IFSC, do setor. E a gente conhece muita gente, me formei trabalhando há 29 anos no setor, a gente conhece todo mundo quase, né? E o pessoal vem, eu preciso de recepcionista, cavaleiro, garçom, não sei o que, cara, falta 10 dias para começar a temporada. Mas eu preciso e não consegui ainda, e, enfim, nós vamos ter essa dificuldade, não tenha dúvida. Né? Mas sim, tu me perguntou como é que está para a temporada, mas como a gente está para o futuro, a gente tem problema. A gente é a cidade da tecnologia, da inovação. Se eu quiser trazer o Bill Gates, para não falar do Elon Musk, para dar uma palestra aqui, eu tenho bons hotéis? Claro que eu tenho. Vou botar no LK, no Fuso, no Costão, enfim. Né? Mas eu não tenho um hotel de rede 5 estrelas pancadão. Eu não tenho um Sheraton. Eu não tenho um Marriott cabeça de rede. Não tenho. E Floripa tem capacidade para ter. Um pouco explica, assim, porque as famílias que são as proprietárias do hotel, dos hotéis primeiro e tal, elas não gostaram muito de ser rede. Elas não queriam ser rede. Né? Então, tardiamente, as redes entraram aqui. Tem a tese da professora Fabíola justamente sobre isso, falando isso, né? E depois, nós não temos espaços para novos empreendimentos, a não ser o sul da ilha. O que vai acontecer? Né? Que é o futuro. Hong Kong fez assim, Singapura fez assim, Nova York fez assim. Os prédios, e Balneário fez assim para demolir um prédio alto para construir maior ainda. Isso vai acontecer em Florianópolis o seguinte: aqueles poucos terrenos, por exemplo, da Beira-Mar Norte, aqueles lá vão virar prédio, mas não vão virar hotel. Mas se quiser virar hotel, tem dispositivos no plano diretor para ele fazer 11 andares de residência, comercial lá embaixo, depois residencial. E se ele quiser construir hotel, mais X andares para cima. Porque não existe mais hoteleiro puro. Ninguém quer ser mais hoteleiro. Sério, ninguém quer construir um hotel. Porque vale mais a pena, financeiramente falando, ele construir um prédio residencial, ele constrói, ele vende, está resolvido, o lucro dele está ali. Um hotel, o cara, para obter aquele lucro que o dono do edifício, do corporado fez, ele vai ter que trabalhar muitos anos, a operação grande,
lidar com recursos humanos, justiça do trabalho, questões tributárias. Então, o que vai acontecer? E os próximos projetos de hotel, reparem, 10, 11 andares, os 2 primeiros andares lá embaixo, comercial, depois residencial, e os 7 últimos hotéis de hotel. Né? Que vai poder ser Airbnb, vai poder ser a parte hotel e vai poder ser hotel tradicional também. Isso vai acontecer nos próximos anos aqui, porque está acontecendo, pelo mundo afora já aconteceu, especialmente na Ásia, mas vai acontecer, pelo Brasil inteiro está acontecendo e vai acontecer aqui em Floripa também. Por causa do espaço. E o preço da terra é caríssimo, né? Então, se eu construir um hotel, não dá. Mas eu já reconstruí um residencial. Mais 7 andares, só pelo valor da construção, aí vale a pena. Mas aí não comporta na orla, né? Isso vai ter que ser Não, fora da orla. Não, fora da orla. Pelo espaço, pela altura, você vai ter que ser para lá. Isso. E lembrando que não precisa ser na orla. Pensando só na praia. Se eu tenho turismo de evento, quantidade de... Né, a gente pensa na orla sempre, turismo e praia. Muda isso. Eu posso... Claro, a beira-mar a gente pensa, mas tem hotéis... Mas um resort não seria... Não, mas ele está falando aí outra estrutura, né? Daí sim, né? Aí sim, aí praia. Né? O Campeche vai receber resorts em breve. Pode anotar, pode me cobrar. Daqui a 5 anos tu me chama aqui de novo, tu vai me perguntar, Vini, aquele resort que é do Campeche? Vai sair. Né? Assim, ó, a gente conhece a turma do mercado imobiliário específico da hotelaria. Como é que funciona? O cara chama algum investidor, chama essa empresa, ele começa a procurar terrenos, né, bons, possíveis, coisa e tal. Essa empresa conversa com o dono do terreno. Pô, aí o cara, eu quero vender. Não, vender não, comprar não quero. Vou fazer uma parceria? Pode ver que hoje dono de hotel é o seguinte, na verdade é o dono do terreno que se associa a uma empresa de construção civil e que contrata um intermediário que vai ser associado a uma rede de hotel, a uma Accor, uma Atlântica, coisa e tal. E o dono, na verdade, meio que se perde das ações e aquela coisa assim. E se for gigante mesmo, aí é Grupo SA, aí está na bolsa, aí ninguém tem dono mesmo. Né? Mas a operação, ela é cada vez mais focada no capitalismo financeiro, né? E cada vez menos individual. Tipo assim, ó, não tem mais o Vini, o dono do hotel, o hoteleiro, o dono. Não. Sim. Né? Então, isso a gente, nos próximos anos, a gente vai ver cada vez mais, e vamos ver alguns hotéis aqui. Precisamos de mais hotéis de alta qualidade aqui em Florianópolis. O pessoal fala isso, mas os hoteleiros amigos meus, eu fico bravo. O Vini quer acabar com a gente, já tem o Airbnb, que rouba um monte de cliente, coisa e tal. Nós precisamos de hotéis 5 estrelas de rede internacional e rede nacional aqui em Florianópolis. E vai surgir. Só que é muito caro também, né? É muito caro. Né? Aqui, construir um hotel aqui em Floripa. Tudo é caro aqui em Floripa, né? O hotel não seria caro. Meu amigo, vamos fazer uma propaganda do teu trabalho? Não, eu ia dizer o seguinte, porque assim, quando a gente pensa, a gente está pensando em Floripa, mas o cara que está pesquisando o hotel ou de praia, por exemplo, ele vai ler todo o cenário de concorrência também. Então a gente vai ter, por exemplo, terrenos mais baratos e talvez com muito menos imbróglio jurídico no Nordeste brasileiro. Entende? Verdade. Então assim, ele não tá, eu quero ir em Floripa. Bom, depende, esse mercado de Floripa vai ser rentável ou eu vou encontrar um benefício financeiro maior no sul do Bahia? O que está acontecendo muitas vezes, que eu estava no sul da Bahia? Áreas mais baratas, um litoral que é reconhecido pela beleza natural, cara, Porto Seguro é gigantesco, a gente pensa só naquele centrinho, Trancoso pertence a Porto Seguro, né? Lá embaixo, né? Daqui a pouco vem. Caraíva pertence a Porto Seguro. Então toda aquela área está passando por problemas, como nós estamos vendo aqui, que são semelhantes. Ou seja, cara, para tu comer um peixe ali no quadrado de Trancoso, que ficou hype, é R$450. Um peixinho que o cara come na costa da lagoa, mais gostoso ainda? Não vou fazer Floripa, né? Mas então, essa hypada está gerando problemas semelhantes ao que a gente tem. O cara dizia, cara, eu morava, estive lá, eu trabalho aqui, eu vendo meus drinks em Trancoso, na praia, eu tenho que vir de van de Porto Seguro, lá na capital, no centro, 1 hora de van, porque aqui em Trancoso faz 2 anos que eu não consigo namorar. Então, vejam que o exemplo que a gente está dando vai se espalhando pelo Brasil e certamente a hypada, o ticket mais caro, o aluguel mais bem pago, a qualidade, lá tem um fazano, né? Também vai ter, a gente olha o desenvolvimento, o hoteleiro é bom, vai ter um impacto contrário, que é esse desequilíbrio do que é a população local.
Sabe quanto custa uma caipirinha na beira da praia em Trancoso? R$ 50. R$50? Quando é barato é 45, quando tá no barato é R$ 40. Beleza, vai dizer, mas o cara tá na beira da praia. Quanto que tu paga normalmente em Floripa? A caipira? R$30, 30 pila, 25. 25. Percebe? Então a gente vai. Eu estou usando talvez um exemplo extremo, mas é um problema que vai aparecendo em várias cidades turísticas, que é, o Vini trouxe, né? Quanto que é para tu tomar um negócio, um café em Paris? Ou quanto é em Veneza? Ou quanto Nova York, a cidade mais caras? Então, o turismo tem que estar sempre nessa oscilação entre o que é viável para a cidade e o que é aquele recurso que vem de fora. Então, é sempre um morde-a-sopra, né, Vini? E cabe ao gestor público tentar encontrar esse equilíbrio. Acho que nunca vai ver equilíbrio, acho que é uma homeostase, sabe? Puxa da biologia, né? Que é aquele gelatinoso que a gente vai tentar encontrar um equilíbrio. É muito difícil porque sempre vai ter forças contrárias, sempre vai ter alguém que está achando que está sendo prejudicado e um capital que vai ter ali, né? Eu acho ruim desde que não me beneficie, né? Porque também depende muito do ponto de vista, né? O cara que vendeu o terreno aqui, que era um terreno que ele trocou mas ele trocou por boi e relógio e vendeu por uma fortuna agora e arrumou a vida, tá achando que tá feliz, né? Esse dia que você falasse do preço do terreno, eu sei que nós temos que acabar, mas assim, um troço que durante muitos anos eu não conseguia dormir direito por causa disso. Eu queria porque queria que Floripa tivesse navio de cruzeiro na temporada. Fizemos uma escala teste, 2018, foi legal, 18, 19, por aí. E por que não tem navio de cruzeiro? Porque o preço da terra no litoral do norte da ilha, especialmente Jurerê, é altíssimo. E a turma das operadoras, MSC, Costa Cruzeiros, quer Jurerê. Mas quer Canasvieiras? Não, quer Jurerê. Tem terreno na beira do mar de Jurerê para ter um Jurerê Internacional, enfim, para ter um receptivo de verdade, né? Com 13 metros quadrados de terreno, com uma estrutura de 1.000 metros quadrados, não sei o quê, só para receber navio? Não, porque vale mais a pena você construir prédio do que tu fazer um receptivo de navio de cruzeiro. Aí começa aquela coisa, não, vou botar no P12, aí vou botar uma estrutura lá flutuante no P12. Pode ser, a Associação dos Moradores lá não gostou da ideia, enfim. Não, eu vou botar não sei o quê. Aí começa o jeitinho, puxadinho, né? Porque é muito caro. E o empreendedor, ele olha e fala, não, peraí, eu vou faturar X construindo um edifício, ou eu vou construir X menos 90% e tendo a operação durante muitos e muitos anos para faturar igual se eu fizesse o prédio. Não faz sentido. Então nós temos essa dificuldade, né? Era só isso, já que o preço da terra... Juntando mais um pedaço, cara. Aí o que geralmente vem? Chega uma galera, quando chega a Porto Belo, ia trabalhando aquele negócio todo. Cara, como é que vai ficar a qualidade da água com esse aumento de transatlânticos? Já não teria mais um impacto no próprio local onde está chegando, Vini? Essa é uma pergunta que eu deixo. Quantidade de pessoas. Quantidade de pessoas, dúvida, né? sem dúvidas. Né? Então aí tem esse embarque e desembarque. Em geral, esse turismo, ele vai ter, o cara compra o passeio no barco, já, né? Então ele já vai sair com as agências e tal. O consumo no local ali dificilmente acontece. Então, de 1.000 vai ficar algum. Mas já tá assim, cara. Eu lembro uma vez que fizeram um movimento desse, acho que foi nesse ano do teste, fizeram Santo Antônio de Lisboa, todos os restaurantes lotaram, não deram conta, os caras saíram furiosos, reclamando, porra, não cabe mais ninguém, não manda mais gente pra cá. Então, a gente às vezes espera, é um absurdo que não tenha transatlântico. Graças a Deus que não temos transatlântico. Percebe como, às vezes, o que a gente enxerga como desenvolvimento, na verdade, é um problema? Veneza é um problemaço, verdade, de transatlânticos. Mas o veneziano não suporta. E Veneza, a água ficou mais pura durante a pandemia por causa da redução, né? Então tem áreas que no centro de Veneza é proibido Airbnb. A área do centro da Espanha é proibido Airbnb. Como diz o Vini, Lisboa estão proibindo e não pode. Por quê? Porque é para tentar mitigar esses problemas que o turismo traz. Então, todas essas questões, quando a gente parece que o turismo é uma entidade, assim, né? O turismo vai resolver os problemas, tem que vir turista. Isso. Sempre vai ter um desequilíbrio, para fechar minha fala. Subiu o ticket, aumentou o custo de vida no negócio. Baixou o ticket demais, girou e não fica rentável. Então é esse equilíbrio que a gente tem que buscar. Diga. Bateria 20%. Fechamos?
Não, eu Tô quero lá no saber- Instagram como @Guia Manezinho, minha praia é contar as histórias de Floripa. Obrigado, Carlão, pelo convite. Tá feito meu encerramento. @Guia Manezinho. Foi um prazer estar com o Vini de Luca, meu grande professor. Mas ele Vim tá- com a camiseta do Criciúma em tua homenagem. Boa. E o Vini é pé quente. Quando ele, E não quando ele deixa tava lá no nem Frente- eu terminar Não, o tu- meu programa. mas tu me chamou, Eu ia tu falou- fazer uma pergunta para ele agora Tu falou em também. relação ao meu trabalho. ao teu trabalho. Quando me fizesse, eu já quero adiantei a saber vida, o que é pô. o Guia Manezinho. Contador de histórias de Floripa, com passeios turísticos, com vídeos no Instagram, com informações, com workshops, com equipe, valorizando o que é nosso de verdade. Fazendo experiências turísticas, a única experiência de Florianópolis que está entre as 100 recomendadas para 2025 pela Embratur. Onde é que acha o Guia Manezinho? @Guia Manezinho, tá aqui o meu uniforme. Ou me encontra aqui fazendo a barba de vez em quando. É isso aí, ó. Só a barba, né? Aqui, só aqui é barba. onde? Faz a Aqui minha propaganda. no salão do Homem do Carlão, nosso estimado. O dia que eu cheguei no salão dele, que era no outro lugar, o cara tá com aquela barba toda desgrenhada. Falei, dá um jeito. Falou, fácil. E aí tá eu. Tava fácil de resolver, né, Carlão? Não, tava fácil. Veio Não. com ela tão feia que você vou dar um Pior que não tava. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês. Desculpa se eu te interrompi em um momento como mestre de cerimônia, eu já fui me adiantando porque o jornalista pensa sempre 2 passinhos na frente. Não tem problema, meu amigo. Obrigado, É da Carlão. casa. O Papo do Salão vai ficando por aqui, né? Mas antes eu quero realmente agradecer essas 2 pessoas aqui que tiveram a sua agenda bloqueada para vir aqui, ó, no Papo do Salão e contar. Gente, foi quase 2 horas, não, foi 2 horas de Papo do Salão. Falando Falando muita coisa e acho que ainda tem muita coisa para se falar sobre o turismo local, né, cara? Muita coisa. Esclarecemos um pouquinho do que é o turismo local. Mas olha, durante muito tempo, volto a falar sobre a questão política que vimos aqui entrevistando, tivemos ideias de vários os tipos, né? Mas colocações tão específicas e técnicas como essa que o Vini nos trouxe hoje aqui sobre a questão, perdão, do transporte marítimo, da malha no transporte em massa, questões técnicas necessárias e a visão da pessoa que hoje está fora da Secretaria do Poder Público pode nos esclarecer, é muito valorizada, é muito boa. Então, preste atenção e comece a atinar essas ideias. Não fique falando como o Rodrigo falou, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. As pessoas querem muito, mas não sabem o tempo e as coisas que levam. Bom, o Papo Salão vai ficando por aqui, mas antes, é claro, não esqueçam de inscrever-se no nosso canal, dar aquela forcinha lá para o Papo do Salão, ó. Papo do Salão _ Floripa. Não esqueça de compartilhar essa querida entrevista aqui, fantástica entrevista. Ativar o sininho para receber notificações e curtir a nossa página. Um beijo no coração, Rodrigão, muito obrigado. Obrigado, tá? Carlão. Vini, muito obrigado. Obrigado, querido. Pessoal, e até a próxima.